Muito boa tarde. Estamos aqui hoje para mais um Pode Esclarecer do Conselho Regional de Lisboa. Hoje um Pode Esclarecer especial, transmissão em direto, em que vamos falar sobre justiça. Temos o grato prazer de receber aqui nas instalações em que nos encontramos representantes de diversos grupos parlamentares. Temos ao meu lado esquerdo a doutora Inês Sousa Real, representando o PAN. Temos o Dr. Nuno Carvalho, representando o PSD, o Dr. Pedro Pinto, representando o Chega, o Dr. João Oliveira, representando o PCP, e o Dr. Filipe Soares, representando o Bloco de Esquerda. Quero deixar uma nota, porque já li alguns comentários sobre isso. Todos os partidos foram convidados. Naturalmente, os que estão aqui foram os que aceitaram, mas não houve qualquer exclusão de nenhum partido e, por isso, agradeço aos que aceitaram o convite do Conselho Regional de Lisboa para estar aqui hoje a falar sobre a justiça e, mais em particular, sobre questões relacionadas com a advocacia. Desde já, deixando aqui o convite para um próximo Pode Esclarecer, quando tivermos os vossos programas, para falarmos sobre as medidas que propõem e, pelo menos, ajudar os advogados a decidir qual o partido em que quererão votar nas próximas eleições de março. Começando pela ordem que escolhemos aqui, vamos iniciar de acordo com a representatividade de cada um dos presentes e por isso começaremos pelo PSD e começamos por uma das questões que mais preocupa os advogados, que é o seu futuro previdencial. De facto, tivemos um referendo, fala-se de uma integração da Caixa de Previdência dos advogados e solicitadores na Segurança Social. Tivemos vários chumbos na Assembleia da República relativamente a essa matéria. Tivemos, antes da admissão do Governo, a criação de um grupo de trabalho. O que eu pergunto é o que é que nós, advogados, podemos esperar do Partido Social Democrata em relação ao nosso futuro previdencial? Bom, antes de mais, começar por cumprimentá-lo assim os meus colegas de painel e agradecer este convite e esta oportunidade para podermos ter este debate que antecipa, por assim dizer, aquilo que serão os próximos tempos de contexto diferente e, naturalmente, também com contexto diferente que se espera que traga um resultado diferente do Parlamento e que traga decisões diferentes. Indo precisamente à sua questão, no que diz respeito àquilo que é a situação atual, é preciso ter em conta que a situação atual dos advogados, em primeiro lugar, ela atualmente cinge-se apenas à realidade de uma caixa de previdência, ou seja, é literalmente aquilo que é o contexto mais tradicional, mais clássico de uma poupança para pagar pensões. Uma reforma. Uma reforma. Isso cria naturalmente um sistema que tem uma vantagem para os advogados que podem moldá-lo da forma como querem, na sua contribuição e na sua distribuição, mas dentro do atual contexto mais atual daquilo que é a realidade da segurança social e da proteção social, ficam de fora do radar, por assim dizer, de um conjunto de situações, como por exemplo, desde a licença de maternidade, que é algo que é importantíssimo, que, se a memória não me falha, creio eu que até neste momento há mais advogadas que advogados. Portanto, não falha mesmo. Pronto, exatamente. E por maioria. E pronto. Absoluta. E, portanto, torna-se evidente que há uma atualização daquilo que é a realidade de proteção social para os advogados que tem que ocorrer. Agora, essa decisão, para já, ela afeta os advogados, é preciso que se diga, e os solicitadores, e, sim, portanto, sim. Não é uma decisão em que apenas esteja relacionada com os advogados, e é uma decisão que também afeta não só os advogados que podem ter a aspiração de ter um nível de proteção diferente, os advogados que descontam há menos tempo, mas depois aos advogados que descontam há mais tempo. E era por aí que queria começar. A questão da importância de estudos e de estudar este tema é relevante do ponto de vista em que uma eventual integração tem sempre que estudar a forma em que não se venham a desproteger, a retirar aquilo que são os mais do que válidos interesses e expectativas de quem já descontou mais tempo e, simultaneamente, então, depois permitir que, sendo essa a vontade dos advogados e dos solicitadores, que consigam ter uma integração no sistema de segurança social que venha a aceder a este conjunto de direitos mais alargado. Agora, ninguém pode afirmar de uma forma clara e evidente de como é que isto se processa, porque ninguém tem noção do impacto que terá que ocorrer. E, de facto, é fundamental que primeiro exista a vontade. Essa foi manifestada, enfim, é uma vontade que, naturalmente, eu creio que nenhum advogado quer prejudicar os direitos dos outros. Quem é, de facto, entrar numa realidade nova e diferente. E neste aspecto da realidade nova e diferente é preciso perceber uma coisa. Daquilo que, em princípio, poderá ser a consequência
Não é que exista a liberdade de escolha. Não estamos a falar de liberdade de escolha, provavelmente. Eu não fiz as contas, nem me arrogo a querer fazê-las, mas diria eu que, provavelmente, se sair um número significativo de advogados, isso representará em total insustentabilidade do atual sistema. É o que se diz. Portanto, sempre por isso digo que isso tem que ser estudado, mas provavelmente a decisão será ter ou não ter o atual sistema, integração ou não na Segurança Social para todos, e não como opção, porque ela, por simplesmente, poderá não ser possível por via da insustentabilidade. Portanto, neste aspecto, reforçar esta ideia de que Mas posso-lhe perguntar diretamente, que é isso que, no fundo, nós queremos saber, o PSD, por exemplo, se ganhar as próximas eleições, ou tiver uma maioria que lhe permita fazer aprovar, defende, então, a constituição de um grupo de trabalho, tal como o Partido Socialista fez, para se analisar, então, a melhor solução. É isso? Só para lhe dar uma nota de que o Governo, o PSD defende, e o Governo, quando defendeu essa criação, essa medida, devo dizer que é algo que passa por algo básico e lógico, se me permite dizê-lo. Claro. E já devia ter sido feito há mais tempo. Quando a questão foi suscitada pelos próprios profissionais, antes do debate ter sido feito nos moldes em que foi feito, sem esta informação, levou a que não pudesse haver um conjunto de temas em que não só os próprios advogados não tinham consciência do impacto que a sua decisão poderia vir a ter, como também, evidentemente, quem faz a decisão das políticas públicas também não tinha consciência do impacto que tem. Portanto, o PSD sim defende que seja analisado para, precisamente, para terminar e para esclarecer, poder garantir que não há direitos de quem já descontou há mais tempo que sejam afetados e, ponto 2, para, de facto, fazer com que a proteção social possa chegar a um conjunto de profissionais que trabalham como aos outros e que atualmente não têm um conjunto de direitos que, no nosso entender, são fundamentais naquilo que é o atual sistema de segurança social que nós temos. Muito obrigado. Dr. Pedro Pinto, sobre esta temática, qual é que é a posição do Chega? Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, cumprimentar a todos os presentes, os colegas de debate. Bom, a nossa posição é bem clara. Nós apresentamos então o projeto de lei número 728/15, primeira, que garante aos advogados, solicitadores e agentes de execução a possibilidade de escolha do regime contributivo. Ou seja, é importante que haja uma possibilidade de escolha, até porque garante também, quer a sustentabilidade, quer que os advogados tenham uma possibilidade de escolher em que regime é que querem funcionar. Porque, ao fim e ao cabo, aquilo que nós sentimos, e quanto mais o Partido Socialista vai falando em grupos de trabalho, nós sabemos quantos anos é que duram os grupos de trabalho. E isto é uma escolha que não tem que ser do futuro, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Porque nós sabemos quando se fala em grupos de trabalho, observatórios, fundações, comissões, falamos em tempos e tempos e tempos, e depois os tempos vão passando, os governos vão mudando, e as coisas vão mudando também, quer na advocacia, quer noutros termos a nível do nosso país. E por isso a nossa proposta foi clarinha como a água. É que achamos que quer os advogados, quer os solicitadores e quer os agentes de execução, que o Carvalho não referiu, mas são importantes também, que tenham essa possibilidade de escolha do regime contributivo. Ou para a SPAs, ou para a Segurança Social, ou seja, é importante que haja essa escolha. Isso é a nossa defesa. Diga-me o seguinte, é isso que nós temos feito desde o princípio. Como é que acham e como é que prevêem vir a fazer o equilíbrio entre os mais novos, que naturalmente querem integração, e os mais velhos que já estão na reforma ou que estão mais próximos e podem achar que a Caixa de Previdência que temos é a melhor solução? Como é que acham que é possível coordenar esses interesses que poderão não ser iguais? Os interesses, eu percebo que possam não ser iguais. O que é certo é que temos de dar a escolha às pessoas. É por isso que o Chega vai propor em breve, e tenho todo o gosto em vir aqui falar sobre isso, como o Dr. João Maçã disse há pouco, vai propor em breve uma grande reforma da Justiça. A Justiça em Portugal tem que ser reformada urgentemente. Nós temos que ver exatamente todos aqueles que já passaram ou que estão prestes a passar à reforma, todos os jovens que estão a entrar na Justiça neste momento, e é importante que isso seja esclarecido e que seja visto. O Chega vai propor uma série de medidas que, em seu tempo e muito em breve, serão propostas e serão anunciadas em público, e obviamente que aqui estaremos para falar também sobre isso. Está bem. Dr. João Oliveira. Boa tarde. O que é que nos diz sobre esta temática, que já nos disse algumas vezes, mas gostava de ouvir a posição do PCP? Sim, senhor. Queria começar por agradecer este convite para estar presente e saudar o Conselho Regional de Lisboa da Ordem dos Advogados pela realização de mais um debate, termos mais esta oportunidade para discutir temas que certamente não ficam resolvidos apenas com uma discussão, como de resto a realidade comprova,
E eu, a este respeito, queria talvez começar por enquadrar este aspecto naquilo que consideramos que é o conjunto de questões que neste momento estão colocadas, já há alguns anos esta parte, no sentido de identificar a necessidade de haver uma reforma democrática da justiça. Nós precisamos, de facto, de uma reforma democrática da justiça. E porquê é que acentuo o qualificativo da reforma democrática da justiça? Porque nós precisamos, de facto, de reformar a justiça, mas precisamos de reformar assegurando que é precisamente no sentido do cumprimento da Constituição, do enquadramento constitucional que temos para o funcionamento da justiça, da garantia do cumprimento, desde logo, em primeiro lugar, dos direitos consagrados na própria Constituição. Eu diria que é em função da Constituição que nós temos que encontrar a referência para a reforma que precisamos da justiça. E essa reforma democrática da justiça exige, eu diria, em dois sentidos, exige que a justiça consiga chegar até onde tem que chegar e exige que sejam criadas condições para que também os cidadãos possam chegar à justiça quando dela precisam. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a reforma democrática da justiça exige que, por exemplo, do ponto de vista do combate à criminalidade grave e organizada, à criminalidade económica e financeira, à corrupção, que o sistema de justiça consegue efetivamente dar o combate à criminalidade, fazendo cumprir a legalidade democrática e defendendo o regime democrático, porque a ação da justiça é parte integrante do regime democrático e do exercício e a defesa do regime democrático passa por uma justiça eficaz. E, portanto, e sobretudo, particularmente nessa dimensão do combate à criminalidade económica e financeira, do combate à corrupção, é preciso que ela seja de facto eficaz e que não haja um sentimento dos cidadãos de impunidade, seja de quem quer que for, seja de titulares de cargos políticos, seja dos detentores do poder económico, porque eu diria que essa crise da justiça que se reflete na falta de credibilidade das pessoas. Para o fim. Pronto. Eu preferia falar desse tema no fim. Estava a assistir apenas esse aspecto, que acho que é um aspecto de enquadramento destes problemas. Não é? Mas, por outro lado, também assegurar que as pessoas consigam aceder à justiça quando ela necessitam. Isto significa o quê? Em primeiro lugar, criar condições para que, efetivamente, o artigo 20 da Constituição possa ser uma realidade. Para que o acesso ao direito aos tribunais seja, efetivamente, assegurado, desde logo eliminando as custas judiciais, assegurando um regime de apoio judiciário que permita aos cidadãos com menos capacidades económicas não verem afastado o recurso ao direito e aos tribunais por motivos económicos, implica também uma clarificação daquilo que é o espaço de intervenção de cada uma das profissões jurídicas, ao contrário daquilo que tem acontecido ao longo de já há algumas décadas, porque já não é um problema de anos, é ao longo de algumas décadas de indefinição ou esbatimento dos limites, das fronteiras que clarificam aquilo que é o exercício próprio de cada uma das profissões jurídicas, e assegurando naturalmente que a prestação dos serviços que estão associados à realização da justiça possa ser assegurada em condições que verdadeiramente correspondam às necessidades das pessoas e não propriamente em função de outro tipo de critérios. E aqui entram as questões relacionadas com as condições do exercício profissionais, do exercício da profissão dos advogados. Certamente teremos condições para, se calhar, abordar alguns aspectos relacionados com o Estatuto. Eu diria que os aspectos relacionados com a proteção social dos advogados são aspectos que não são aspectos secundários, nem são aspectos colaterais, digamos assim. Nós são principais. Eu diria que eles determinam muito das condições em que os cidadãos acedem à justiça. Porquê? Porque advogados em situação de desproteção social, vulneráveis, suscetíveis digamos assim, de pressões económicas de mais variada natureza para proverem à sua subsistência, à sua e a dos seus, naturalmente são advogados que estão em piores condições para prestar o serviço aos cidadãos. Até, eu diria, não apenas do ponto de vista fáctico, mas do ponto de vista até deontológico. E, portanto, a consideração das questões da proteção social dos advogados não é uma questão que possa ser resolvida com respostas simplistas de cada um que escolha o regime de proteção social que quer. Porquê? Porque isso tem consequências objetivas. Primeiro, dizer que cada um escolha o regime de proteção social que quer é uma coisa fácil, mas que deixa tudo por resolver à mesma. Se neste momento os advogados pudessem, por simplesmente, escolher o regime de proteção social que quisessem, e se a maior parte dos advogados optasse pela segurança social, havia amanhã advogados que deixavam de receber pensões. Porque deixando de entrar receitas na Caixa de Previdência dos advogados e solicitadores, a prazo, os advogados que neste momento são pensionistas, os advogados e solicitadores que neste momento são pensionistas da CEPAS, deixavam por simplesmente ter pensões. Por outro lado, restava saber também o que é que acontecia àqueles que optassem pelo regime da Segurança Social. Qual é o regime que se lhes aplica? É o dos profissionais liberais, é o dos trabalhadores independentes,
É um regime de trabalhadores por conta de outra, nos casos em que pode haver relações de trabalho, relações de trabalho subordinado, particularmente em relação aos advogados que são advogados de grandes sociedades, em que há relações jurídicas de trabalho subordinado. Isso significa que esses advogados descontariam para a Segurança Social como trabalhadores por conta de outra? É aplicável o regime do seguro voluntário, da Segurança Social, para efeitos da proteção social? Qual é verdadeiramente o âmbito da proteção social que se quer garantir aos advogados? É apenas o acesso à pensão? É um regime de proteção social mais alargado que inclui outras eventualidades, nomeadamente desemprego, invalidez, maternidade, doença? Se é um regime mais alargado, qual é o regime contributivo que está associado a essa cobertura de proteção social? Ora, este conjunto de questões não são respondidas dizendo-se apenas que cada um que escolha aquilo que quiser e logo se vê. E, portanto, naturalmente, nós não estamos à espera do grupo de trabalho nenhum do Governo. O PCP começou a tratar de estudar a questão, quer a partir dos dados que são públicos relativamente aos relatórios e contas e aos relatórios de sustentabilidade da CPAS, quer relativamente à consideração até do enquadramento diverso que pode ter esta questão do ponto de vista do regime da Segurança Social, e encontraremos uma resposta a partir da nossa reflexão. Mas já tem alguma ideia do caminho? Temos algumas pistas que não nos parece que sejam pistas que possam ser concretizadas sem que haja uma resposta a este conjunto de questões que acabei de colocar. Não coloquei todas as questões que derivam desta reflexão, mas coloquei o essencial daquelas que são as preocupações que têm surgido relativamente à solução para esta questão, mas não daremos passos em falso. E, portanto, quando tivermos certeza do caminho que pode ser feito e da resposta que pode ser dada em termos de proteção social aos advogados, avançaremos com essas propostas sem estar à espera do grupo de trabalho do Governo. Queria apenas, para concluir, destacar aqui um aspecto que tem que ver com a questão que há pouco colocava relativamente às pretensões diferentes. Eu diria que há um dado de partida que é das diferentes circunstâncias em que está cada um dos advogados em função das condições concretas em que exerce a sua atividade. Da sua prática. E mesmo na prática individual, nem toda a gente tem o mesmo tipo de enquadramento do ponto de vista do exercício da atividade. E, portanto, não é fácil à partida encontrar soluções que possam corresponder aos objetivos dos advogados, e também não é fácil considerar soluções que possam imputar a outros beneficiários da Segurança Social o prejuízo que pode resultar do enquadramento da proteção social dos advogados. Eu diria, para simplificar, apenas a propósito deste aspecto, porque ele é um aspecto muito complexo, eu diria que transferir a Caixa de Previdência dos advogados e substituidores para a Segurança Social, pura e simplesmente, sem cuidar de saber se, mantendo o atual regime dentro da Caixa, dentro da Segurança Social, se isso não significava transferir um buraco financeiro para a Segurança Social e, portanto, na prática, pôr todos os outros trabalhadores a suportar os encargos desse regime que se deixasse intocado, essa questão não é uma questão de sumenos importância. E, portanto, eu julgo que é preciso, com todo esse enquadramento e com todas essas complexidades que essa reflexão suscita, julgo que é possível encontrar respostas para elas, e da parte do PCP estamos a procurar encontrá-las com a segurança, repito, só quando tivermos absoluta segurança do terreno que podemos pisar é que avançaremos com essas propostas, mas estamos a fazer neste momento o estudo que é possível fazer a partir dos dados que são públicos e da informação que existe. Eu penso que o Bloco de Esquerda tem uma posição clara sobre esta matéria, pelo menos julgo saber isso. Boa tarde, queria cumprimentar também o Conselho Regional de Lisboa da Ordem dos Advogados por esta iniciativa. Já não é a primeira vez que discutimos este tema e se alguém tivesse ligado apenas hoje a informação ao mundo sobre o que se passa em Portugal e ouvisse as 3 intervenções anteriores, dúvidas não haveria que estamos em campanha eleitoral, porque todas elas são intervenções de campanha eleitoral. O PSD diz uma coisa extraordinária, que é temos que estudar porque há direitos que não se podem sobrepor a outros. Quando nós atualmente o que temos é a manutenção de um regime em nome dos direitos dos mais velhos, que ataca coisas que no século XXI são dadas como adquirido na Europa toda e em Portugal há muitas décadas, que é, por exemplo, o apoio na doença, sério, o apoio na maternidade, feito por um sistema de previdência. E por isso, o que é que o PSD diz? Vamos estudar, precisamos de um grupo de trabalho. O Chega diz, nós temos uma posição, mas queremos ir para o Governo com o PSD que quer estudar porque tem um grupo de trabalho. E critica o PS, tem exatamente a mesma solução do PSD, que é o do grupo de trabalho. O PCP dá uma volta enorme à maior rotunda do país para dizer o quê? Vamos estudar. Bem, da parte do Bloco de Esquerda há uma conclusão objetiva. É que nós partimos do pressuposto da vida concreta dos advogados e, em particular, das advogadas, que é a manifesta inadmissibilidade
de no século XXI, 2023, nós termos pessoas que estão a trabalhar, que não têm direito a apoio na maternidade, apoio na doença e que se sentem absolutamente desprotegidas. A posição do Bloco de Esquerda é conhecida, e por isso, respondendo diretamente à pergunta, nós defendemos estruturalmente a entrega de todo o espólio da SEPAS à Segurança Social e a integração total da SEPAS na Segurança Social. Para respeitar o referendo que houve na Ordem dos Advogados, fizemos uma segunda iniciativa legislativa, dado que a primeira foi chumbada por estes partidos, para propor o quê? A possibilidade de escolha, uma escolha entre quem está na SEPAS poder entrar na Segurança Social. Isto é, a liberdade de entrada na Segurança Social. Dizem-nos, bem, mas isso coloca em causa a SEPAS. Mais uma vez, andamos à volta do mesmo, que é manter um sistema que é inadmissível, quando nós estamos a falar de direitos de quem trabalha e de uma proteção social que nós não queremos que seja do século passado, é do presente. Bem, mas dizem, mas é muito complicado. Nós não estamos a falar de uma aterragem na Lua. Não estamos a falar de fazer as contas para levar um vai-vem até Marte. Não. Estamos a falar de algo que foi feito dezenas de vezes no nosso espaço democrático. O fundo de pensões da PT foi integrado na Segurança Social, maior do que a SEPAS. Há outros exemplos disto. Mas, e como é que se faz agora? Como é que é possível depois, uma das perguntas estava em cima, que há pouco colocaram, mas como é que se faz quem quer mudar a meio do sistema contributivo de um lado para o outro, como é que é possível? O que é que acontece hoje? Um exemplo até que é o mais difícil de todos, até fora de países. Há pessoas que têm um percurso contributivo em Portugal e depois vão para um outro país, têm outro percurso contributivo, até podem andar a saltar de país em país e no final faz-se as contas e têm direito a uma pensão. Isso não é física quântica. Pensões unificadas. Por isso, desse ponto de vista, há soluções, elas não são difíceis de encontrar, agora, há vontade política que tem que existir. E este é o ponto fundamental. Dizem-nos, mas isto é feito sem qualquer tipo de dor? Eu creio que temos que ser sérios e dizer que há direitos salvaguardados, em particular as pensões muito elevadas que atualmente são pagas pela SEPAS, que não serão possíveis de ser calculados numa transição do CUR para a Segurança Social. O mesmo aconteceu com outros fundos de pensões que foram colocados na Segurança Social. E eu creio que temos de ser sérios sobre isso. Mas a pergunta é se faz sentido, em nome dessas pensões, em particular muito elevadas, estarmos a prejudicar, em particular, os mais novos, em particular aqueles que estão numa situação de fragilidade, de doença, ou estão numa situação de direito, que é de maternidade, de paternidade, não ficam negados a esse acesso que é permitido a todos os outros. Eu creio que há aqui um deve e um haver. E nesse deve e o haver, houve um universo de pessoas que foi chamada a ter uma opinião. E disseram, sim, deste deve e haver, havendo aqui, de facto, direitos que não vão ficar intocados, porque também não estão a ficar intocados os direitos de quem agora entra no sistema, porque está a ser muito mais sacrificado do que quem já está a receber pensões foi durante o seu percurso todo, então vamos chegar aqui a uma situação de equilíbrio. É passível de ser chegado? É. A Segurança Social, e eu termino com isto, porque parece-me que a minha é mais óbvio, a Segurança Social já fez isto dezenas de vezes. No nosso período democrático, se há coisa que a Segurança Social sabe fazer é integrar subsistemas ou sistemas privados de pensões no sistema geral da Segurança Social. E isso gera desequilíbrio na Segurança Social. Eu creio que tem que ser feito com cautela para não gerar esse desequilíbrio. Mas há algum momento melhor para fazer isso do que neste momento em que nós temos uma taxa de empregabilidade bastante elevada, que a Segurança Social está, como não estava há décadas, com os seus cofres preparados para ter esta cautela, e por outro lado, e num momento nós temos excedente orçamental. E por isso o próprio Orçamento de Estado poderia prever esta transformação neste momento. Ora, se não é agora que nós podemos prever esta solução, é quando? Quando tivermos novamente com uma crise económica profunda, quando as contas públicas estiverem novamente desequilibradas, quando por um motivo de crescimento do desemprego a Segurança Social tiver com as contas piores, se não é agora, é quando? É porque me parece que esta ideia de andar a protelar, e a proposta do Partido Socialista de criar o grupo de trabalho na nossa opinião, não uma forma de chegar a uma solução, mas uma forma de protelar, porque se quisessem ter feito este trabalho, ele não era preciso criar mais um grupo de trabalho. Tecnicamente a Segurança Social tem capacidade para o fazer, sentava-se à mesa com a SEPAS para salvaguardar o quê? Para salvaguardar um processo que tivesse como fim o objetivo político da integração da SEPAS na Segurança Social. Ora, não é esse o objetivo, vai-se estudar. Lá andamos nós a perder mais uma vez tempo em algo que creio eu, cada vez mais insustentável,
que é nós colocarmos um ónus muito grande, em particular nos advogados e advogadas mais novos, a pagar para a CEPAS, num contexto em que os salários que eles estão a ter estão desvalorizados na sociedade e face até o que era a história dos pagamentos na advocacia. Por esse ponto de vista, eu creio que esta injustiça tem que terminar. Muito obrigado. Doutora Inês, boa tarde, novamente. Sobre este tema, também o PAN também tem tido uma posição clara, só para contextualizar, até o que foi aqui dito pelo Dr. Pedro Filipe Soares, objetivamente, a Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores é a única que ainda existe. O resto foi paulatinamente sendo integrado. E entende também que esta integração é inevitável ou defende um outro sistema, o PAN? Antes de mais, muito boa tarde a todas e a todos, não só a quem nos acompanha através das redes sociais, mas também aos colegas de painel, e agradecer mais uma vez na pessoa do Dr. João Massano, não só pelo convite, mas também por esta iniciativa do podcast, que é mais do que louvável. O PAN tem tido uma posição muito clara em relação a esta problemática. Nós temos identificados, e é muito claro para nós, a necessidade de humanizarmos este tema, porque não nos podemos esquecer, já aqui foi referido, apesar das voltas que alguns acabaram por dar. Porque a justiça, para ser humanizada, não se pode esquecer dos seus principais agentes, nomeadamente dos advogados, a par, evidentemente, dos agentes de execução e dos solicitadores, mas em particular das mulheres e dos homens que acabam por, de alguma forma, estar a exercê-lo, seja durante a maternidade, a paternidade também, e em períodos, sobretudo, de doença. E tivemos vários casos ao longo destes últimos anos, em particular até situações de doença oncológica, em que houve uma total desproteção. Bem, sabemos que, historicamente, a CEPAS acabava por ter uma função pensada para a reforma, mas os tempos são outros. E como também já aqui foi referido, e o PAN acompanha plenamente, não faz qualquer tipo de sentido que, em pleno século XXI, não exista um respaldo do ponto de vista dos direitos humanos em que um trabalhador não tenha direito à saúde, porque é um direito fundamental, é um direito constitucionalmente previsto. E que uma mulher que acaba de ter uma criança não tenha o direito não só de exercer o seu direito à maternidade e tenha que, com isso, ter que estar a conjugar o exercício da profissão ou então ter que prescindir dos seus honorários quando não está integrada, por exemplo, numa sociedade de advogados e exerce em prática isolada, ou até mesmo ter que conjugar a maternidade com o próprio exercício da profissão porque não tem quem subestabelecer, ou pior, termos que ter advogados e advogadas a pedirem adiamentos de julgamentos que muitas vezes até chegam a ser negados quando estão a fazer tratamentos oncológicos. E nesse sentido, achamos, e o PAN tem defendido, começámos por defender numa primeira escala que deveria existir este estudo de integração. Em 2021 houve uma proposta que foi aprovada pela Assembleia da República para que isto acontecesse. O Governo poderia ter dado cumprimento a esta proposta e não deu. E, portanto, a proposta que depois o PS veio a aprovar na Assembleia da República mais tarde já poderia ter sido executada. Portanto, ela pecou por tardia e por ineficiente, porque efetivamente não deu cumprimento. Entretanto, temos o referendo da própria ordem profissional que o PAN respeita e acompanha. Nesse sentido, se os advogados nos vêm dizer que a sua escolha possa-se optar, nós devemos respeitar aquilo que a própria classe e a própria classe profissional deseja. Como é que deve ser feito? É evidente que deve ser feito de forma que haja uma integração feita de maneira a cautelar os vários direitos e a harmonizá-los numa perspectiva até de justiça intergeracional. Porque nós não nos podemos esquecer que, à custa dos mais novos, e eu relembro que só muito recentemente é que conseguimos acabar com os estágios profissionais não remunerados. Ainda não acabamos. Existe essa mas proposta pelo menos, que ainda vamos ver. Pelo menos temos uma legislação que visa efetivamente acabar com os estágios profissionais não remunerados e que o PAN, inclusivamente, por uma questão até de respeito para com os advogados em prática isolada, tinha proposto ao Governo que houvesse a possibilidade de financiar estes estágios através do IFP. Portanto, nós não nos esquecemos que existem diferentes realidades e diferentes contextos profissionais dentro da própria classe de advogados, não só temos a sociedade, depois também temos dentro da prática isolada diferentes realidades, mas também temos hoje outros desafios, como é o caso da inovação tecnológica. Mas, para além daquilo que é a realidade dos advogados estagiários, hoje em dia, um advogado que está no início da sua profissão tem um valor mínimo de descontos que ascende aos 267 €. E se um advogado está numa situação de doença ou de maternidade, não nos podemos esquecer que é da mais elementar justiça que esse advogado possa ter, de facto, uma situação contributiva em que possa optar, até porque a CEPAS tem um vasto património. Quando se começou a discutir a integração da segurança social, passou-se a falar num buraco que existia, um suposto buraco que existia na CEPAS. Ora, parece-me que o
buraco que existe. Será diminuído este ano, segundo o que me foi dito. E agradeço essa nota, até porque eu discordo profundamente daquilo que foi dito pelo deputado João Oliveira em relação à questão do buraco financeiro, porque o buraco que existe é um buraco social. E até me espanta que o PCP venha falar num buraco financeiro na CEPAS que possa ser transferido para a Segurança Social, porque eu recordo-me das primeiras reuniões que tivemos com a CEPAS e que orgulhosamente nos era dito que tinha um vasto património, tinha uma situação financeira estável. Para assegurar só pensões, para não assegurar mais nada. Mas seja como for, sempre foi dito... seja como for, sempre foi transmitido pela CEPAS que tinha uma situação financeira não só estável, como em termos de perspectiva bastante otimista. E, portanto, se era uma perspectiva em que existe um vasto património imobiliário na CEPAS, nós não nos podemos esquecer do princípio de justiça intergeracional e de direitos humanos fundamentais, como é o direito à saúde em contexto de doença e como é o direito aos mais jovens de também terem direito não só a estar acautelados na doença e na parentalidade e, acima de tudo, a também eles virem a ter pensão. E isto, neste momento, não está acautelado. Portanto, há um buraco, sim, social, que tem que ser colmatado e, no entender do PAN, tem que passar pela integração, seja num regime optativo, evidentemente feito e estabelecido de forma pensada, ouvindo os vários interlocutores, as ordens profissionais, onde passa inevitavelmente a ordem dos advogados e dos agentes de instituição, e neste caso dos solicitadores também, como é evidente, mas também a própria CEPAS. Portanto, todos devem ser chamados à mesa para resolver este problema. Não podemos continuar a adiá-lo e, evidentemente, hoje não temos cá o Partido Socialista da maioria absoluta, mas não nos espanta porque, de facto, o trabalho que não foi feito, o trabalho de casa que não foi feito ao longo destes anos, efetivamente, acaba por não ter uma resposta para dar a todas estas pessoas que têm visto os seus direitos humanos ficarem pelo caminho. Muito obrigado. Não foi como o PAN, não. O PAN apresentou soluções ao contrário do Chega, que não só não tem nada aprovado, como também não tem soluções. Vocês estão sempre ao lado do Partido Socialista, agora querem meter-se de lado, mas... Vamos só passar ao segundo. Sim. Doutor Inês, doutor Pedro, vamos passar ao segundo tema. Muito obrigado. Penso que ficámos todos esclarecidos. Eu agora, se calhar, inverteria a ordem e começaria agora pelo doutor Inês com um dos temas que mais preocupa os advogados, que é a questão do apoio judiciário, que foi o segundo tema que falámos que iria ser debatido hoje e que muito nos preocupa, a começar pela falta de atualização, que eu próprio já estou cansado de falar, porque já são anos e anos a fio a falar da mesma coisa, parece que estamos, desculpa uma expressão, a falar para o boneco, porque nada acontece e as atualizações que acontecem são risíveis, para ser simpático, e o que nós temos neste momento é uma tabela completamente desajustada da realidade atual e do valor que nós deveríamos dar ao trabalho que é realizado pelos advogados. Eu lembro que, além do mais, as cotas dos advogados também suportam este sistema na sua gestão administrativa. Só o Conselho Regional de Lisboa, por exemplo, despende só na gestão administrativa deste sistema de acesso ao direito, que no fundo são a partir da nomeação pela Segurança Social, tudo é feito pelos Conselhos Regionais e pelo Conselho Geral, que tem que fazer as substituições, analisar os pedidos de escusa, etc. Qualquer coisa como 500 mil euros. Só o Conselho Regional de Lisboa sem qualquer apoio estatal. O que eu pergunto é, e voltamos à corrupção e ao que já foi aqui falado, que é, nós só nos preocupamos com a justiça enquanto sociedade quando há corrupção e quando há casos mediáticos em que toda a gente bate no peito e diz que isto é uma vergonha. Mas o que é que nós fizemos antes para que isto não aconteça? Se nós pegarmos em todos os direitos constitucionais, eu quase que me arriscava a dizer que o direito à justiça é um direito secundário relativamente, por exemplo, à saúde e à educação. Porquê? Porque basta ver qual é o médico, qual é o professor que aceitaria pagar o ensino ou a saúde dos mais carenciados, como fazem os advogados em relação à gestão administrativa, sem qualquer apoio estatal. Nenhum deles o faria. Nenhum magistrado aceitaria pagar a justiça dos mais carenciados. Se fizéssemos isso era quase uma revolução e paravam os tribunais. Portanto, o que eu gostaria de perguntar é como é que nós conseguimos tornar este sistema mais justo para quem pretende aceder a ele e para os profissionais que neles estão inseridos. E para lançar também outros temas, que é o próprio sistema em si tem que ser reformado. Não é possível que qualquer pessoa chegue ao sistema e diga eu quero um advogado e depois pedem qual é a ação que quer e ele escolhe quase como se fosse um totoloto, totobola, sem qualquer aconselhamento, sem qualquer triagem prévia, deixa-se na mão do cidadão que não é
licenciado em Direito, que não é advogado, a escolha do tipo de ação. Qual é que é a solução para isto? Parece-me que temos que pensar neste tema. Temos que pensar também naqueles que têm várias nomeações de advogados, que nós chamamos os litigantes crónicos, e que abusam do acesso, e que têm... Eu tenho no Conselho Regional pessoas com mais de 800 nomeações, se formos juntar todo o agregado familiar, que, perdoem a expressão, como alguém já disse até no Parlamento, é uma vergonha. É uma vergonha. Como é que é possível um agregado familiar fazer uma espécie de desporto judiciário? Eu agora quero uma espécie de juiz de decide para mim. Como é que é possível? Portanto, nós temos estes problemas todos no apoio judiciário e são problemas que nos tocam a nós e que, na nossa opinião, prejudicam o cidadão. Já para não dizer que é a classe média que tudo paga e que não tem acesso ao apoio judiciário, que, em última análise, paga tudo. E cada vez vive pior. Portanto, eu gostava de começar pela Inês. O que é que o PAN acha que podemos fazer em relação a estes tópicos? Eu sei que são muitos tópicos, mas são preocupações que nós temos e gostávamos de ter o vosso apoio até para a justiça passar a ser uma prioridade. Bom, nós nesta questão eu acho que ela se pode de facto categorizar pelo menos aqui em dois eixos de reforma. Aliás, a reforma na Justiça, muito se falou desde 2018 no famoso Pacto da Justiça, mas é um pacto que foi colocado na gaveta e até hoje não o vimos ainda sair cá para fora. Nós precisamos de rever, por um lado, a tabela de honorários dos advogados, por outro lado, as custas judiciais. Nós não podemos continuar a ter um modelo de custas judiciais em que temos um modelo de apoio ou para os muito, muito pobres, e o cidadão que esteja na dita classe média acaba por ter que suportar custas muito elevadas, aliás, que até em contraponto com os honorários que são pagos aos advogados, acaba por haver de facto essa diferença que não espelha depois aquilo que é a valorização do trabalho prestado, quando até temos ao longo destes anos pedido e proposto que haja até um alargamento da intervenção dos advogados em áreas tão complexas como o apoio às vítimas de violência doméstica ou até mesmo nos aeroportos à questão do tráfico de seres humanos e, portanto, tendo em conta o papel absolutamente fundamental dos advogados, tem havido de facto esta valorização do seu papel e até mesmo a nível da complexidade de muitos processos e que não tem sido tido em consideração a própria complexidade na tabela dos honorários. Eu recordo também que o PAN já tinha proposto que houvesse um descongelamento daquela que foi, houvesse uma compensação, aliás, dos advogados do congelamento que existiu entre 2010 e 2020, mas infelizmente esbarrou no Bloco Central PS e PSD que votou contra esta proposta e, portanto, não houve também esta atualização e não foi a última atualização de meros cêntimos, se não estou em erro 33 cêntimos, a última atualização, que é absolutamente irrisória e que não traduz nem a complexidade daquilo que são os processos, nem a atualização necessária para os próprios honorários. Isto em relação à necessária revisão da tabela. Este ano, mais uma vez, no Orçamento de Estado, voltámos a dar entrada da proposta da revisão da tabela de honorários, seja em função da sua atualização e dos seus escalões, seja em função da complexidade, que é uma dimensão que nos parece absolutamente essencial. E depois, por outro lado, o alargamento da presença dos advogados em matérias que achamos que deveriam de estar presentes, por exemplo, nos legados de paz, nos gabinetes de apoio à vítima, que são absolutamente... E no direito à família, também direito à família, evidentemente, também, inclusive no caso da nomeação logo para os menores, porque muitas das vezes temos contextos de violência doméstica em que de imediato é nomeado para a mãe quando é vítima de violência doméstica, mas a criança não é logo sinalizada, nem atribuído o estatuto de vítima e, consequentemente, não é atribuído também um advogado. Mas no caso, depois da tal litigância que o Dr. João falava há pouco, a litigância crónica, efetivamente nós temos um sistema que acaba por ser perverso, porque uma justiça em que é uma justiça cara para a classe média, acabamos por ter uma justiça que não é uma justiça acessível. E, de facto, nem para a classe média, nem para os mais desfavorecidos, porque muitas das vezes não há informação sobre como aceder à justiça, como obter apoio judiciário. Recentemente, nós tivemos um caso, foi um caso absolutamente dramático, que chegou ao nosso conhecimento, e que são casos da vida real que denotam bem como é que, às vezes, o direito existe, mas não funciona e nem sequer as pessoas são esclarecidas.
em que uma mãe com um filho autista foi despejada da sua própria casa e, portanto, quando a lei não o permite, única e exclusivamente porque não tinha, com a pandemia, houve um atraso nas juntas médicas e não houve ninguém que encaminhasse aquela senhora para o apoio jurídico, que inclusivamente a Ordem até muitas das vezes faculta de forma absolutamente gratuita em gabinetes de apoio, nomeadamente nos regionais, para além de ser possível requerer ao nível da segurança social. E, portanto, nós temos situações de cidadãos que precisam efetivamente de requerer e de ter acesso à justiça e muitas das vezes não têm como lá chegar, e depois temos os ditos litigantes de má-fé, em que efetivamente deveria de existir uma penalização para esses mesmos litigantes e até uma avaliação logo deste tipo de processos para que pudesse haver um arquivamento sumário e para que não prosseguisse essa demanda e efetivamente não estejamos a ocupar aqui os tribunais com casos que claramente o dinheiro do Estado, os meios do Estado, o tempo do Estado e o próprio tempo processual que muitas das vezes retira tempo para outros tipos de processos que efetivamente têm que correr. Agora, no caso em concreto das custas judiciais, é fundamental haver esta revisão, porque não faz sentido que um cidadão, que hoje em dia a classe média tem visto o seu ordenado cada vez mais achatado ao ordenado mínimo, nós estamos a tabelar por baixo e não por cima. Não tenha acesso, por exemplo, a patrocínio jurídico, quando muitas das vezes, se calhar, uma família que tenha 2 filhos e que ganhe um ordenado em médio, certamente terá alguma dificuldade em pagar quer os honorários, quer as próprias custas judiciais que ascendem a mais de 300, 500 euros, pois consoante os atos processuais que tenham que ser muitas das vezes postos em prática. Ou dou um exemplo, no caso de um despedimento e em que não é possível a pessoa usar a própria indemnização para fazer face às custas do processo, porque se utilizar a indemnização já não pode impugnar o despedimento. Portanto, há uma reforma de facto na Justiça que tem que ser feita em múltiplas dimensões se queremos garantir o acesso ao direito, porque neste momento só temos uma justiça que é forte com os muito fracos e lesta com os muito ricos. E, portanto, isto depois favorece o quê? Favorece os fenómenos de corrupção, a opacidade, não fomenta a transparência e acabamos por ter mega processos depois que se arrastam durante anos sob uma pseudo-complexidade, mas a justiça do cotidiano, e sabemos que há índices que têm melhorado, nomeadamente nos tribunais administrativos, mas no âmbito do direito civil, no âmbito do direito penal, no âmbito daquilo que diz diretamente respeito ao dia-a-dia das pessoas, incluindo o direito da família, e em processos que efetivamente são urgentes, como é o caso do direito cautelar e do direito tutelar de menores, e que seria fundamental mudarmos profundamente, e aproveito também para referir aqui isso, quer a proteção dos menores no nosso país, quer das vítimas de violência doméstica e o funcionamento das CPCJs, alocando também os advogados a esta dimensão, seria absolutamente fundamental haver esta reestruturação e incorporar também aqui o direito de outra forma, porque o modelo tal como está não funciona. E com esta reforma, seja através destas várias dimensões, custas, honorários e litigância de má-fé, mas também introduzindo os advogados noutra dimensão, poderíamos ter uma justiça muito mais eficiente e que ajudasse o cidadão verdadeiramente. Muito obrigado. Sobre isto, o que é que o Bloco pensa? Deixe-me só dizer mais uma coisa que eu queria acrescentar, que é, nós temos um setor que, em termos de emolumentos e custas, dá muito dinheiro ao Estado, mas que o dinheiro não é aproveitado no próprio setor. Juntando a tudo isso, o que é que o Bloco propõe ou acha que se poderá fazer para melhorar o apoio? Creio que, em primeiro lugar, o óbvio. Faz 20 anos, no ano 2024, esta tabela de honorários mostra bem a sua desadequação, quer nos valores, porque já havia uma crítica inicial que os valores que ela previa não eram valores sérios. Já na altura. Já na altura, há 20 anos atrás. Já na altura. Quer nas alterações que a própria Justiça foi feita e que a aplicação prática desta tabela também demonstra. Quer dizer, se houver alguém que vai a um tribunal, às vezes está lá 1 hora, resolve as coisas, recebe determinado dinheiro, quem passa lá às vezes um dia inteiro recebe o mesmo dinheiro e percebemos que há aqui, portanto, um desfazamento, na não previsão devida da complexidade que os casos sustentam. Por isso, em primeiro lugar, nós propusemos várias vezes, até tínhamos insistido nisso antes da crise política ter desencadeado, a revisão da tabela de honorários, em nome agora deste número redondo. 20 anos depois, não podia passar mais tempo até à sua revisão. Propusemos isso no Orçamento de Estado também, infelizmente já o propusemos várias vezes, e infelizmente várias vezes foi chumbado neste contexto. Portanto, esta primeira ideia. Temos que ser mais sérios no pagamento na tabela de honorários, tem que ser atualizada nos valores. Tem de ser atualizada também na complexidade a que ela responde agora, nos atos, na disponibilidade, etc.
Há outro problema que foi colocado e que se prende com o acesso ao direito numa visão mais lata, que é a questão dos litigantes crónicos, de quem de facto pode andar às vezes a saltar de advogado em advogado na expectativa que alguém vá, ou que alguém pegue no seu caso. Faz sentido isso? Na nossa opinião não faz sentido. Deveria haver uma previsão de, há uma tentativa, é reconhecido que aquilo não deveria ter providência pelo advogado ou pela advogada, há uma segunda tentativa numa outra pessoa diferente e deveria aí haver algum tipo de conclusão. Obviamente com a possibilidade de recurso a essa decisão, mas há uma conclusão. Isso ajudava não só a tornar mais sério o uso do dinheiro no acesso à justiça, por outro lado, tornava também mais sério o recurso aos tribunais, porque tínhamos aqui um primeiro crivo de pessoas que havia com a idoneidade que é reconhecida, que retirariam casos que não deveriam chegar a tribunal por esta via. Parece-nos que é sério também que tal aconteça. Há uma terceira vertente que é, agora não do lado dos profissionais, do lado exclusivamente dos cidadãos. As custas judiciais como existem são um desincentivo para as pessoas poderem aceder à justiça. Já o acesso ao sistema de apoio é em si um calvário. Agora, quem fica excluído dele, e muitas pessoas ficam excluídas dele, tem que pagar depois as custas judiciais, é um absurdo. No valor que elas estão, é o convite a que não se faça justiça. É por isso que na prática nós temos um sistema feito para um conjunto de escolhas de quem tem algum poder, de facto, de dinheiro para poder exercer os seus direitos, e muitas pessoas que, não tendo direito, ficam excluídas desse exercício. E por isso há aqui um problema na justiça. Há um problema estrutural no acesso à justiça. E desse ponto de vista, nós defendemos uma revisão muitíssimo grande das custas judiciais, terminando na sua eliminação, que em muitos dos casos, primeiro naqueles casos mais óbvios. Dito isto, há uma crítica que é dita, então toda a gente vai recorrer aos tribunais, vai ser um forró bodó. Eu creio que essa infantilização das pessoas também é errada, porque nós não devemos dizer, só porque acabamos com as taxas moderadoras, que agora as pessoas vão mesmo sem estar doentes para os hospitais. É verdade que há uma percentagem de pessoas que recorrem aos hospitais que não deveriam ir, mas não é a maioria. É uma percentagem. Da mesma forma que há os tais litigantes crónicos, que são uma minoria, não são a maioria. Não, claro. E por isso, desse ponto de vista, nós não devemos achar que é pelas restrições no acesso aos direitos que nós conseguimos que a democratização dos direitos seja realizada. Ainda em particular, numa matéria tão fundamental como esta, que é estruturante no Estado de Direito. Por isso, desse ponto de vista, as nossas propostas são claras. Elas esbarram sempre num ponto estrutural. Ou quando era a direita que estava no poder, não havia dinheiro. Uma fase que o PS estava no poder, não havia dinheiro, e agora, afinal, até há dinheiro, não é vontade política. Portanto, andamos sempre na lógica da falta de vontade política para algo essencial, que é a questão da justiça, e eu acompanho esta ideia que disse há pouco, eu subscrevo, é que nós, num Estado de direito democrático, nós não podemos ter justiça para ricos e justiça para pobres. Ou melhor, justiça para ricos e injustiça para pobres. Não devemos ter direitos segmentados segundo a possibilidade económica de cada um, num pilar. E este é para nós um pilar do Estado Social, um pilar do Estado de Direito. Sem dúvida. Muito obrigado. Acho que todos temos que reconhecer a justiça como algo que estrutura a sociedade. Basta ver o que aconteceu nas últimas semanas para perceber a sua relevância e importância. João Oliveira, qual é a posição do PCP sobre esta temática do apoio judiciário em geral? Eu retomaria parte daquilo que já há pouco disse, porque estou em crer que uma circunstância em que os cidadãos não consigam aceder ao direito e aos tribunais para fazerem valer os seus direitos é uma circunstância em que manifestamente o Estado Democrático está em causa. E está posto em causa da pior forma possível, porque de pouco serve assegurar-se direitos na lei que depois não têm como ser concretizados e como ser exigido o seu cumprimento. E este aspecto é de facto um aspecto nodal, não é? É um aspecto nodal da defesa do Estado Democrático e por isso ele exige a consideração da questão correspondente à importância que ela tem. Ora, a circunstância em que nós estamos hoje, que não é hoje aquilo que foi em 2004, não é? A situação que nós temos hoje é uma situação que, com o passar do tempo, se foi agravando. O Pedro Filipe Soares dizia que não podemos ter uma justiça para pobres e outra para ricos. Não, nós temos hoje uma circunstância diferente, que é, nós só temos, em algumas circunstâncias, acesso ao direito aos tribunais de ricos e pobres, e tudo o que fica pelo meio não consegue, por simplesmente aceder ao direito aos tribunais.
Verdadeiramente é essa a circunstância que nós estamos. Quem tem dinheiro, naturalmente, tem os recursos económicos suficientes para poder recorrer aos tribunais para fazer valer os seus direitos. Quem está numa situação de indigência ou de absoluta inexistência de meios de subsistência, também cabe nos critérios do apoio judiciário. Portanto, eventualmente também pode, por essa via, aceder ao direito aos tribunais. Quem esteja numa situação intermédia, a larga maioria da população portuguesa, em muitas circunstâncias, confronta-se com a necessidade de ter que prescindir do acesso ao direito, do recurso ao direito e aos tribunais para fazer valer os seus direitos, porque os encargos, os custos que lhes são imputados com o recurso à justiça são de tal forma significativos e oneram de tal forma as pessoas que em muitas circunstâncias são até desproporcionais face à exigência que está a ser suscitada do ponto de vista do litígio judicial. E isso naturalmente perverte completamente o sistema e subverte completamente a forma de funcionamento do acesso ao direito. Eu arriscava-me até a dizer que em muitas circunstâncias isso favorece o aparecimento de formas subterrâneas de resolução de litígios que, em vez de aparecerem nos tribunais, aparecem depois nas quadras de polícia e aparecem nas investigações da Polícia Judiciária, com a criminalidade organizada, com as cobranças de dívidas feitas à margem da lei, com a associação criminosa que se desenvolve a partir desse tipo de práticas. Ora, isto não é próprio de um Estado democrático. E, portanto, é preciso considerar que o acesso ao direito é, de facto, um aspecto absolutamente essencial de defesa da democracia. Ora, isto implica o quê? Implica, por um lado, garantir aos cidadãos condições de acesso à justiça que verdadeiramente coloquem a equação de recorrer aos tribunais se e quando necessário para fazer valer os seus direitos, com a certeza de que, havendo a necessidade de recorrer aos tribunais, se consegue de facto recorrer aos tribunais para garantir a defesa dos direitos. Não digo só aos tribunais, aceder ao direito e aos tribunais para garantir a defesa dos direitos. Isso implica, na nossa perspectiva, eliminar as custas judiciais. Aliás, apresentámos agora uma proposta para que isso seja feito de forma progressiva, faseada, mantendo apenas a dimensão da litigância de massa e o pagamento dos encargos. Parece-nos que são aspectos que são secundários, mas pura e simplesmente acabar com os custos processuais, que são um obstáculo muito significativo do ponto de vista do recurso aos tribunais. Aliás, em alguns casos, um obstáculo verdadeiramente incompreensível. Eu sublinho apenas este aspecto, que me parece que é talvez daqueles em que de forma mais evidente isto se revela. Quando alguém trata de discutir responsabilidades parentais, não acha que está a discutir uma matéria secundária, nem acha que está a tratar de um aspecto que pode ser tratado de outra forma. E em regra, ninguém recusa a ideia de discutir judicialmente a regulação das responsabilidades parentais quando há essa necessidade. Já agora, é algo que eu também gostava de vos sensibilizar para isto, é que o que estava em cima da mesa ia no sentido de colocar inclusivamente as responsabilidades parentais e outras situações similares nas conservatórias. Pronto. Que não têm informação para... Isso voltamos àquele aspecto... É só para aí voltamos àquele aspecto que há pouco estava a falar da clarificação das profissões jurídicas, que já não é apenas de clarificação das profissões jurídicas, é de delimitação dos atos da justiça estadual e daquilo que se compreende como adequado para cada um dos órgãos da administração que integram a administração, que exerce esse poder de soberania de dizer a justiça. Mas aqui estava a dizer, a propósito das responsabilidades parentais, como ainda por cima nem sequer há a obrigação de pagamento de taxa de justiça inicial, só quando vem a conta de custas, afinal, é que as pessoas percebem que, afinal de contas, tratar de regular responsabilidades parentais num tribunal é uma coisa que não está, de facto, ao alcance de toda a gente. E que, em algumas circunstâncias, as pessoas veem, pura e simplesmente, afogadas com os encargos que são imputados numa circunstância dessas. Isso é uma situação que nos parece que seja adequada. E, a par disso, a necessidade de encontrar solução do ponto de vista do modelo do apoio judiciário, da atribuição do apoio judiciário, que verdadeiramente permita que acabe com esta situação de garrote, em que só as pessoas em completa situação de indigência e de insuficiência de meios económicos é que conseguem efetivamente aceder ao apoio judiciário e que permita uma modulação da atribuição do apoio judiciário em função verdadeiramente da existência de carências económicas, sejam elas mais acentuadas ou menos acentuadas. Nós tínhamos até um projeto de lei em ponto de finalização para podermos apresentar, já não iremos apresentar até ao final desta legislatura, porque isso seria manifestamente inconsequente, mas vamos naturalmente trazer essa discussão em relação à questão do apoio judiciário e às soluções para o apoio judiciário e trazê-las não apenas para a discussão, para a discussão eleitoral, mas naturalmente com a perspectiva de apresentar a iniciativa legislativa correspondente. Há depois um problema que tem que ver com o acesso. Eu acho que a propósito do acesso ao direito, verdadeiramente o problema com que nós estamos confrontados não é
o da litigância, eu não chamaria de má-fé, porque a litigância de má-fé tem uma configuração específica, não diria da litigância patológica. O problema que nós temos não é da litigância patológica ou da litigância crónica. O problema que nós temos é da incapacidade das pessoas acederem ao direito aos tribunais. As circunstâncias em que há, digamos assim, eventualmente um abuso do recurso ao apoio judiciário, bem, eu relembro de deveres deontológicos que os advogados têm também, de recusarem patrocínios injustos. Mas o problema é dos beneficiários. São mais os beneficiários, não o advogado. Não, mas a questão é que os próprios advogados têm como dever deontológico uma verificação daquilo, do patrocínio. Estou a falar em termos de patrocínio judiciário. Mas aqui é o problema. Aqui o problema é outro. Aqui o problema é que há pessoas que utilizam o apoio judiciário como meio para travar processos e para multiplicar sem viabilidade processos. É um bocadinho diferente, não é essa é outra questão. Pensei que a questão que tivesse a colocar era outra que era... Não, é a questão daquelas pessoas, porque é um caso, como disse o Pedro Filipe Soares, é um caso que não é a maioria, obviamente, mas que há situações episódicas em que, por exemplo, um senhorio, demos aqui um exemplo, que eu tenho algumas situações e tenho conhecimento de algumas situações, em que um senhorio intenta uma ação de despejo. E o que é que faz o arrendatário? Sucessivamente vai incompatibilizando-se com advogados e vai pedindo a sua substituição sucessiva e o processo não anda. Mas contar só um caso. Houve alguém que, na Madeira, isso é uma realidade muito particular, esgotou todos os advogados do país da Madeira e agora teve que dar um advogado do continente para lá porque era o direito. Nós aqui temos muitos, portanto isso não acontece. Mas são situações dessa natureza que está a tratar, então eventualmente é possível com algum acerto relativamente à litigância de má-fé encontrar uma solução para isso, mas isso, digamos assim, que é um problema processual e é um problema processual que pode ter uma solução processual que eu diria que não é comparável ao outro de denegação de justiça que constitui a incapacidade de aceder ao direito e aos tribunais por motivos de insuficiência económica. Em relação à organização do acesso ao direito, nós temos tido uma posição também relativamente à própria organização do serviço, da prestação do serviço do acesso ao direito. Ele neste momento tem um determinado enquadramento da atribuição de responsabilidades à ordem dos advogados que nós achamos que deve ser melhorado e que deve ser melhorado até do ponto de vista da consideração de alguns aspectos que aqui foram referidos, alguns, diria, aqueles mais evidentes, que têm que ver com a tabela de honorários, aquilo que se paga pelo trabalho que é feito pelos advogados no âmbito do acesso ao direito, mas eu acrescentava-lhe outro aspecto, que tem que ver com, não é só o montante como se paga, é a forma como se paga. E porque julgo que deixar a questão no ar pode ser suficiente para identificar o problema. Perguntaria assim: é preciso mesmo estarmos dependentes do trânsito em julgado para reconhecer o trabalho que foi sendo feito pelo advogado? A nós parece-nos que não. E também isto pode ter uma solução fácil. Claro. E não é preciso inventar a roda nem criar critérios de subjetividade ou de discricionariedade ou de deixar nas mãos de outros a determinação de quanto e quando recebem os advogados em cada processo. Há elementos objetivos que podem ser utilizados. Há critérios objetivos que podem ser utilizados como referência, como critérios mensuráveis objetivamente para a definição do montante que se paga e dos momentos em que se paga aos advogados. E, portanto, como lhe disse, nós temos estado a fazer uma reflexão profunda sobre isto. Tínhamos, inclusivamente, a iniciativa legislativa muito próxima de ficar pronta para poder ser apresentada, mas levaremos esta questão também ao debate, digamos assim, ao debate eleitoral. Pedro Pinto, e o Chega, o que é que acha desta coisa toda, desta confusão que é o apoio judiciário e da forma como ele é regulado nos dias que correm? João, o Chega acha muita coisa e acha que, por exemplo, neste debate que estamos aqui a ter é esclarecedor. E é esclarecedor porque quem está a ouvir este debate parece que o PCP e o Bloco de Esquerda, em 2015, não deram a mão a um governo do Partido Socialista. Ou seja, a justiça em Portugal precisa disto, precisa daquilo, mas o que é certo é que o que é que fez o PCP e o Bloco de Esquerda quando deram a mão ao Partido Socialista? Não fizeram nada. Pouco ou nada fizeram pela justiça em Portugal. Esta é que é a grande realidade. E agora vêm aqui dizer, bom, a justiça está mal, há isto que está mal, há aquilo que está mal, sim. Então, mas quando tiveram responsabilidade política no governo do PS, porque vamos recordar que António Costa não ganhou as eleições de 2015 e foi lá posto numa geringonça com o apoio do PCP e do Bloco de Esquerda. É sempre importante nós recordarmos isso às pessoas. E eu estou a ver a deputada Inês Sousa Real a rir-se também, mas também chega para si, a deputada. É que a deputada também, agora quando foi o Orçamento de Estado, na generalidade, o que é que fez o PAN e o LIVRE? Abstiveram-se. E eu quero ver o que é que vão fazer agora, na especialidade, o que é que vão fazer. Sabe o que é que vão fazer? Vão votar contra este Orçamento de Estado. E sabe o que é que vão votar contra?
puro eleitoralismo, porque há eleições. Porque se não houvesse eleições, votariam ao lado do Partido Socialista, com todas as medidas que faltam neste Orçamento de Estado para os advogados e para a advocacia em Portugal. Esta é que é a grande realidade dos três partidos que estamos aqui a falar. E não venham agora aqui com histórias dizer que não. O Chega está à vontade em relação aos advogados. Olha, lá está, mais uma proposta do Chega para uma alteração a este Orçamento de Estado. Revisão da tabela de honorários dos serviços prestados por advogados no âmbito do regime de acesso ao direito aos tribunais. É uma vergonha, e como aqui já foi dito e bem, e eu creio que aí estamos mais ou menos todos de acordo, que não haja a revisão da tabela de honorários há mais de 20 anos, ou há 20 anos. Ou seja, isto é daquelas coisas que já ninguém percebe porque é que não há revisão. Mas quando o PCP e o Bloco de Esquerda estiveram com o Partido Socialista, porque é que não disseram isto? Meus amigos, tem que se fazer a revisão de tabela de honorários dos advogados. Mas não fizeram. Estiveram calados, foram passando ali nos pingos da chuva, a ver se ninguém dava por eles, que é aquilo mais ou menos que tem feito quase sempre. Qual é o estado da justiça em Portugal? É importante nós debatermos isso e debatermos com critério. E a justiça em Portugal, se nós sairmos à rua, ninguém acredita na justiça em Portugal. Isso é lamentável. Um país sem justiça é o pior que pode haver. E há 3 bases essenciais num país. É a justiça, é a saúde e a educação. São as 3 reformas que o Chega quer fazer claramente. Aliás, já anunciámos isso. A primeira grande reforma será uma reforma na justiça. A segunda na saúde e a terceira na educação. São 3 bases fundamentais num Estado de Direito e são 3 bases fundamentais que o Chega irá agarrar. Quando falamos nas condições de trabalho dos advogados, é que é importante nós estarmos aqui e debatermos isso também. Nós vamos a um tribunal e os tribunais foi exigido que haja uma sala para os advogados. Há muitas salas dos advogados que na internet têm. Que têm que levar de casa o aparelhinho para poder trabalhar, o hotspot para trabalharem com a internet. É isto que se passa na justiça em Portugal. E quando andamos aqui a discutir, há os advogados para aqui, os advogados para ali, nós percebemos que que o Partido Socialista, particularmente porque tem governado nos últimos anos, mas não é um problema só dos últimos anos. É importante também falarmos nisto, porque a justiça está parada em Portugal há mais de 20 anos, 20, 30, 40 anos. A justiça em Portugal raramente funciona. E por isso é que os processos mediáticos vão continuando e o José Sócrates continua a fazer joguinho na Ericeira e o Manuel Pinho continua a pagar para estar na rua e os outros pinhos desta vida continuam todos a fazer isto. Esta é que é a grande base da justiça em Portugal. E por isso é que nós propomos, como disse há pouco, vamos propor uma grande reforma da justiça em Portugal. Eu ouvi há pouco o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares dizer que o Chega quer ficar ao lado do PSD. O Chega não quer ficar ao lado do PSD. O Chega não precisa ficar ao lado do PSD. O Chega tem propostas para tudo a nível do que é justiça. O Chega tem propostas para isso tudo. Portanto, não precisamos de ficar ao lado do PSD e muito menos seremos muleta do PSD. Agora, a direita tem que perceber, porque vai ganhar as eleições, tem que perceber, tem que haver uma reforma estrutural da justiça em Portugal. E havendo uma reforma estrutural da justiça em Portugal, é fundamental para o nosso país poder funcionar. É fundamental para darmos dignidade a todas estas profissões que estão ligadas à justiça, e é isso que o Chega defende, e é isso que o Chega vai defender, quer na campanha eleitoral, quer depois da campanha eleitoral. É uma defesa que o Chega tem feito desde sempre. Pedro Pinto. Sim, claro. É porque, de facto, eu não posso deixar passar em branco aqui uma questão que foi referida pelo deputado Pedro Pinto, porque o PAN o sentido de voto que o PAN venha a ter neste Orçamento de Estado vai depender única e exclusivamente de uma coisa, como tem sido o hábito em todos os Orçamentos de Estado que temos trabalhado, das medidas que sejam ou não aprovadas. Claro. É porque, ao contrário do Chega, que tem estado na Assembleia da República, e que, ao contrário... Chega tem estado muito bem, eu não interrompi, mas pode me interromper, não há problema, isto é um debate. Não é um monólogo, se fosse um monólogo... Eu tive cuidado de não interromper durante o seu raciocínio e, portanto, precisamente por uma questão de educação, e, portanto, pedi a palavra agora, se me deixar concluir, precisamente porque o PAN, ao longo deste tempo, tem apresentado várias propostas e tem feito vários avanços para o país. Não tem andado a fazer vozeria na Assembleia da República. Desde que o Chega entrou na Assembleia da República, eu pergunto-lhe quantas propostas aprovou. Eu sei a resposta foi 0. E no âmbito daquilo que foi os direitos dos advogados, sabe o que é que o PAN aprovou? Eu peço desculpa, senhores deputados, eu não interrompi ninguém. O PAN conseguiu aprovar para os jovens advogados o fim dos estágios profissionais não remunerados. O nosso compromisso é que as pessoas... E no próximo dia 10 de março... Já foi posto em vigor? O próximo dia 10 de março... Está em vigor ou não? O próximo dia 10 de março... Está em vigor ou não? Senhor Deputado, o PAN tudo fará para que esteja em vigor. Está em vigor ou não? É a diferença entre o PAN e o Não, Chega. a diferença não é essa. A diferença é que vocês venderam-se... Inês, peço desculpa. O PAN vendeu-se ao Partido Socialista e aprovou a medida... Não. Está enganada. Inês, peço desculpa. Deixa-me só... Eu só vou terminar em 30 segundos. 10 segundos até. Sim. Inês, não é verdade. Inês, não é verdade, não é nada populista. Nós ficamos muito agradados. Inês, nós ficamos muito agradados. Pedro e Inês, assim estávamos a conseguir ouvir as posições. Queria só saber, e antes de passar ao Nuno de Carvalho,
deixe-me só, para todos conseguirmos falar e ouvir-nos, não nos conseguimos ouvir e isso não era isso que nós queríamos ouvir-vos com calma e tranquilidade e perceber o que é que defendem. Eu queria lhe perguntar diretamente em relação... queria só colocar-lhe a questão, por exemplo, em relação às custas judiciais, que é uma coisa que nos preocupa a nós advogados. A tabela, penso que estamos todos de acordo relativamente à sua atualização, que de facto não faz sentido, mas em relação às custas judiciais, por exemplo, o que é que o Chega preconiza? Devem ser abolidas, devem manter-se, devem ser reduzidas? Qual é que é a posição que vocês defendem? Que as custas judiciais devem ser muito reduzidas. Muito reduzidas, porque é importante que todas as pessoas tenham acesso à justiça. Mas eu queria responder à assaltada Inês Sousa Real, antes que me esqueça, aquilo que eu quis dizer, e é muito, muito importante, e não está aqui um debate de ideias, e acho que é importante salutar o debate de ideias, é que aquilo que o PAN tem feito com o Partido Socialista aprova 2 ou 3 medidas do PAN, ou 4 ou 5, só para dizer que aprova, para vocês aprovarem os orçamentos de Estado. Porque ao fim e ao cabo, mas já está em vigor. A pergunta que eu faço é que não está em vigor, ou seja, aprovaram e continua sem estar em vigor. Foi só para vos calar e para vocês estarem a favor. Essa foi a verdade. Em relação às custas. Achamos que é muito importante. Nós vamos falar a seguir dos estágios. Já falamos a seguir dos estágios. Que é muito importante as custas judiciais sim, é só para nós percebermos que as pessoas todas tenham acesso à justiça. E é mais importante ainda que a justiça em Portugal seja cada vez mais célere. Porque o grande problema da justiça em Portugal é precisamente esse. É que as pessoas recorrem à justiça e depois já sabem que estão anos e anos e anos à espera que o processo seja definido e seja terminado. E não está aqui só em causa as custas judiciais. Porque às vezes as pessoas dizem assim, vamos pagar, mas e quanto tempo é que vai demorar? As pessoas não é muito só pelas custas judiciais que não recorrem à justiça. É porque percebem que a justiça não funciona ou que demora anos e anos e anos a funcionar. Nuno Carvalho, o que é que o PSD nos diz em relação ao apoio judiciário e às custas judiciais como sendo uma posição a defender? Bem, antes de mais, se me permite, não recuperando o tema anterior, mas recuperando na forma, porque há pouco, enfim, até registrei aqui as diferentes intervenções também do Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Pedro Filipe Soares, que até dizendo que nós estamos em modo de campanha, pareceu-me ter feito a intervenção mais de campanha de todos nós, na intervenção anterior, e também registar que, dizendo que era o único que tinha uma opinião diferente, parecemos estar uma opinião muito consistente com todos nós também. E eu acho que isso é uma coisa boa, não é uma coisa má, porque o país precisa de consensos, e por isso queria a sua questão. Há questões de consenso que são fundamentais para os gigantes pilares do país, entre as quais a justiça. E, portanto, quando nós olhamos para a questão da justiça e a falta de acesso à mesma, e a falta de acesso à justiça deve-se, como aqui foi dito por quem me antecedeu, os recursos humanos são um problema, e não é só os recursos humanos de quem está a trabalhar para o Estado, é de quem está dentro do Tribunal, que inclui outros agentes fora do Tribunal e, naturalmente, também os advogados. Inclui, naturalmente, a questão da morosidade do processo. E, portanto, mesmo quem tenha muito dinheiro pode decidir não utilizar a justiça, e é por isso que o país também perde muitos investimentos. Nós sabemos que é um dos principais custos de contexto. Portanto, é só um exemplo daquilo que, de facto, afeta quem não tem dinheiro para pagar a justiça, mas também afasta de quem pode ter muito dinheiro para investir no nosso país. Isso não é pouco relevante, é muito relevante. E esta ideia, de facto, tem um impacto enorme quando nós verificamos que não se debate a justiça na mesma medida que se debate, se calhar, muitos temas como a habitação, como a educação e com a saúde, porque parece que os portugueses, em muitos aspectos, desistiram de recorrer à justiça. Fogem quase, porque acham que estes diferentes aspectos entre o custo e a morosidade não são compensadores. Isto é dramático, enfim. Pode funcionar bem para a lógica do país de grandes costumes, mas da prática, os portugueses, esta é a minha... Mas deixe-me só fazer uma pergunta, até pode ser algo provocatória, mas era algo que eu gostava de ouvir, que é o seguinte: mas não acha que as custas... Repara, se uma pessoa que está naquela fase de entre os muito pobres e os muito ricos, a tal classe média que tudo paga e que nós conhecemos que tudo paga, se lhe disserem vai ter que pagar um valor absurdamente elevado pelas custas, pagar ao advogado que, se for honesto, não lhe pode garantir a vitória no processo, a pessoa soma 2 e 2 e se calhar não vai recorrer à justiça. Esta é que é a grande questão para mim. Até mais, se me permite, até mais do que a morosidade. Eu acho que o principal problema é mesmo dizer às pessoas que
de facto, olhem, vocês têm que pagar isto ao advogado, como é normal, é o trabalho do advogado, têm que pagar as custas. As pessoas dizem, para isso estou quieto. E este é que é o grande problema, na minha opinião, é no próprio acesso de quem não pode cair nem no apoio judiciário e que não tem muito dinheiro para pagar as custas. De acordo consigo, por isso é que eu me referi quanto à morosidade, que afeta também o acesso à justiça, não só para quem não tem dinheiro. Por isso é que eu distingui, de acordo consigo. E indo ao seu ponto, na justiça em particular, como lhe referia, tive aqui uma pequena quebra de raciocínio, mas não quero me afastar da sua questão. Desculpa, mas... Não quero afastar da sua questão, não tenho que pedir desculpa, até lhe agradeço. Porque, no que diz respeito àquilo que é alocado à justiça e aquilo que é tomado à justiça como prioridade, ela naturalmente devia cumprir um princípio de ter um acesso universal. Ora, neste aspecto, primeiro, aquilo que custa aceder à justiça faz sentido num país como o nosso, considerando, como disse, as pessoas têm ou não têm dinheiro, a classe média tem ou não tem dinheiro, por exemplo, como aqui alguns dos meus colegas de painel disseram, para aceder à justiça. O que é a classe média em Portugal? A classe média em Portugal é quem ganha a partir dos 900 euros. Eu vou-me guiar pelos dados da OCDE. A classe rica em Portugal, portanto, classe média e classe rica em Portugal, está entre quem oferece entre 75% e 200% do ordenado médio. O que significa que está entre quem ganha pouco mais de 900 até cerca de 1.800. Portanto, 1.600 euros para cima é classe rica. E, portanto, este é a baliza da classe média em Portugal, que de uma forma clara e evidente não tem dinheiro para aceder à justiça. E este é o ponto fundamental. Naturalmente, nós podemos estar aqui a discutir algo que seria essencial, que é como é que se aumentam os salários. Não é como se isso fosse indiferente ao problema. Mas, enquanto isso não acontece, daquilo que são os direitos fundamentais que o Estado cumpre, quais são aqueles que o Estado deve ajudar a providenciar para os cidadãos. E quando falava da questão da habitação, quando falava da questão da educação ou questão da saúde, que têm sido grandes temas, a da justiça não pode ficar de fora nesse aspecto. E basta comparar os custos de umas e de outras. Nem mais. E nesse sentido, o PSD, ainda em 2017, se não me falha a memória, porventura até teve outras iniciativas, mas vou falar daquilo que é a minha memória, até apresentou um projeto de solução precisamente para aquilo que era a revisão do custo que os cidadãos têm com a justiça. Precisamente porque se percebe que isso elimina o acesso à justiça. Outro aspecto bastante relevante que tem a ver com a valorização de todos que trabalham para a justiça. E aí, se nós olharmos para aquilo que é pago aos advogados na questão do apoio judicial, verificamos que há uma diferença dramática, primeiro, face aos custos que têm vindo a ocorrer nos últimos anos. Como aqui já foi falado, é uma tabela desatualizada. Mas mesmo aí, eu faria o desafio de, já que nós comparamos, e temos a tendência de comparar, ainda há bem pouco tempo, já provavelmente iremos falar dela, quando falámos da questão do Estatuto da Ordem dos Advogados e de várias outras ordens, várias vezes comparou com o resto da Europa. Ora, se decidimos comparar aquilo que são a quantidade de processos que em Portugal os cidadãos têm acesso através de apoio judiciário com outros países europeus, estamos mal. Se compararmos o valor que é pago, estamos mal. E, portanto, a comparação não pode ser feita cherry picking, perdoem-me a expressão, não pode ser feita àquilo que interessa. A comparação tem que ser feita de acordo com aquilo que é um sistema. O sistema, em si, tem que ser comparado. E, dentro disto, é evidente que a situação dos advogados, em particular, tem que ser comparada. Arriscamos-nos a este andar a não ter menos advogados, mas a ter cada vez menos advogados disponíveis para funções fundamentais do Estado. E este é um deles, o apoio judiciário. E, portanto, é evidente que isto toca no nervo nevrálgico, questão nevrálgica do acesso à justiça. E tem que ser visto, tem que ser olhado. Diria eu, comparando com estas prioridades que qualquer pessoa, seja ela mais ou menos liberal, mais ou menos de esquerda, naturalmente teria a sua visão. E, portanto, respondendo à sua questão, é evidente que esta revisão é fundamental e as razões pelas quais elas têm que ser feitas, eu diria que até têm que ser analisadas do ponto de vista do próprio custo que representam para o país. Porque a justiça, quando não funciona, há um custo dos direitos e liberdades e garantias que naturalmente são privados, mas há um custo económico referente a essa privação da justiça que não é dos menos importante no caso de Portugal. Eu agora, se calhar, começaria então pelo nosso último tema, que já referiu, que é o Estatuto, e queria perguntar, uma vez que estamos aqui numa fase em que não se percebe muito bem o que é que vai acontecer ao nosso e aos outros, qual é que será a posição do Partido Social Democrata relativamente concretamente ao Estatuto da Ordem dos Advogados,
nos vários temas que têm vindo a ser falados, como os estágios e a forma como eles são estruturados, a questão de saber, que é um dos temas que mais questões têm levantado à Ordem dos Advogados, que é a questão da consulta jurídica, se vai ou não continuar a ser um ato próprio dos advogados, e a questão da independência das ordens, com os tais órgãos de supervisão que podem ou não manter-se, dependendo da posição que vier a ser assumida pela nova maioria. Olha, eu devo dizer que, antes de mais, sobre este tema da Lei das Ordens Profissionais, e eu vou falar da Lei das Ordens Profissionais porque foi assim que ela entrou no Parlamento, e o que eu vou dizer aplica-se a todas de forma igual. Portanto, nós tivemos um diploma com mais de 700 páginas que incluía a revisão de 20 ordens profissionais e para já tratava todas por igual. Isso é um erro dramático, porque, como é evidente, existe uma diferença significativa em cada uma das ordens e a importância que cada uma delas tem no nosso país. Em segundo lugar, relativizou em muitos aspectos a importância das ordens, e eu estou a falar apenas do processo, como se tratassem quase de associações profissionais. E o Estatuto da Ordem tem uma diferença significativa, porque é um braço do Serviço Público do Estado. E é assim que deve ser considerado. E a forma como o processo foi conduzido da parte do Governo parecia mais suscitar uma relação de desconfiança para com as ordens do que propriamente aquilo que deve ser a situação contrária, que é de confiança absoluta e inspiração de confiança das ordens profissionais no serviço que cumprem. E, portanto, nesse aspecto começou mal, entrou muito mal. De seguida, tivemos um segundo problema, que foi o Governo indicar que, e diga-se passagem que o PS apenas dependia de si próprio para que isso acontecesse, tal como assim foi, indicar que devido a um prazo que de repente era preciso cumprir, é preciso lembrar que a lei entrou em junho, se não estou em erro, deste ano, e depois em setembro deste ano, o Governo comunicou ao Parlamento que estávamos prestes a perder o PRR e, portanto, que em cerca de uma semana esta lei, com estes problemas e com esta complexidade, tinha que ser aprovada em poucos dias. Qual foi o resultado? O resultado foi uma tarde de votações de um diploma que provavelmente, se não é o mais complexo que passou nesta legislatura, seguramente que será dos mais complexos, não desmerecendo a importância dos diplomas, mas quanto à sua complexidade, creio que todos nós conseguimos compreender, porque só a questão dos atos médicos e várias outras que aqui estavam tratadas no que diz respeito ao acesso à profissão, são de uma grande complexidade. Atos médicos, perdão, dos atos em si, quer médicos, quer de advogados, são de uma grande complexidade. Os atos próprios, reservados. Exatamente. São de uma grande complexidade e tinham que ter o seu devido tempo para ser tratadas, com a expressão de preocupação da parte das ordens profissionais, de outros agentes envolvidos e até dos próprios partidos. Mas tinha que haver tempo para isso e tempo para essa reflexão. Ora, essa reflexão não foi possível, não só não foi possível, como numa tarde, estou a falar de uma tarde, foram votadas 3.000 propostas. Se alguém dirá que 3.000 propostas foram debatidas e votadas de uma forma refletida e amadurecida, só pode estar a brincar completamente. E este processo foi isso mesmo, foi uma brincadeira, de mau gosto, mas foi uma brincadeira. E, portanto, porquê é que eu estou a dar este relato? Primeiro porque ele é importante que se perceba a magnitude daquilo que é uma lei que nós não temos plena noção dos erros que ela contém. E na correção da redação final, porque a lei depois tem um esclarecimento, por assim dizer, em que muda-se o texto em função da intenção do legislador, é um serviço que é feito, um trabalho que é feito em conjunto pelo Parlamento e depois também que segue para a Comissão, verificou-se claramente que havia um conjunto de situações que foram criadas e que vão gerar enormes equívocos no futuro, onde se inclui também o Estatuto de Ordens de Advogados. E foi por isso que o PSD, assim que foi anunciado este processo, antes de haver a votação, disse algo de forma clara: nós iremos submeter um novo diploma da Lei das Ordens Profissionais. Porque, acima de tudo, em primeiro lugar, será necessário corrigir um conjunto de situações, umas que se calhar nós ainda nem sabemos, e em segundo lugar, tem que se repor aquilo que é a noção de uma ordem profissional e da função que a ordem profissional cumpre. Como disse há pouco, fez uma referência a um número que ficou gravado na minha memória. 500 mil euros que a ordem profissional gasta. Daquilo não que é a ordem profissional, é só o Conselho Regional de Lisboa. Só o Conselho Regional de Lisboa gasta. Só o Conselho Regional de Lisboa gasta daquilo que é uma função que desempenha com o Estado. O valor esse que é suportado pelo próprio orçamento do Conselho Regional de Lisboa. E por isso, este processo foi feito esquecendo isso por completo.
Esta é uma realidade que se aplica, entrando aqui na questão da ordem dos advogados, que se aplica aos advogados de forma diferente com outras ordens. Os economistas não têm estágio, não estou a desmerecer a importância da profissão de economista. A questão é que os economistas têm um papel e uma função diferente da sua relação com o Estado que os advogados têm. Tal como os médicos têm outra, tal como os enfermeiros têm outra. E, portanto, esta distinção era fundamental. E o que se assistiu aqui depois foi uma confusão entre o acesso à profissão e a proteção da qualidade do serviço da profissão, que no caso dos advogados é fundamental, entrando na questão dos atos próprios. Era fundamental que o cidadão estivesse protegido e que soubesse que, se tem que pedir uma consulta jurídica sobre uma questão, por exemplo, associada a direito criminal, que houvesse a que está a falar perante um interlocutor, estar-se a consultar com um interlocutor qualificado para esse efeito. É um exemplo. E, portanto, será que uma consulta jurídica de foro criminal deve ser tratada como outras consultas jurídicas, como, por exemplo, os casos que nós ouvimos falar do contabilista que fornece o contrato de trabalho para a empresa, que é uma coisa que acontecia muito e ainda acontece muito? Será que nós devemos tratar estas duas situações por igual? Não houve tempo para fazer esse debate. E os atos próprios foram tratados como todos por igual. E, portanto, é evidente que esta lei tem que voltar a ser colocada ao Parlamento. E o PSD aqui, acima de tudo, assume o compromisso de colocar as suas propostas, mas assume o compromisso de ter uma iniciativa que volte a colocar a sociedade para fazer o debate que não conseguiu fazer. E isto é importantíssimo, em particular, no que diz respeito ao Estatuto da Ordem dos Advogados. E por isso esse compromisso já tinha sido assumido, agora ainda mais, como é evidente, e portanto, faremo-lo com a maior rapidez possível, já estaríamos a fazê-lo, não fosse a atual crise política, no sentido de também procurar depois ter um processo que depois resulte em estabilidade para os profissionais. Na questão dos estágios, que eu creio que era uma daquelas que tinha mencionado, já para terminar, porque aqui eu consigo um bocado de tempo a mais, se calhar, e dar a palavra aos meus colegas, na questão dos estágios que mencionou, esse é um dos problemas. Porque, por exemplo, uma das respostas que a senhora Ministra deu a uma das perguntas que o PSD fez, que até foi feita por mim no Parlamento, que dizia respeito precisamente à forma como o Governo, dentro das medidas que tem de apoio ao emprego, poder integrar essas medidas e relacioná-las com esta nova exigência do pagamento do estágio profissional, a resposta foi que isso já estava feito e que isso já estava em andamento. Ora, está feito, está em andamento em que perspectiva? Na perspectiva em que, por exemplo, no que diz respeito inclusive a vagas da administração pública onde possa haver estágios profissionais, de facto, existe um conjunto de possibilidades de algumas ordens profissionais ou de algumas profissões poderem vir a integrar esses estágios profissionais e por essa via eles virem a ser mudados. No caso dos advogados tem que ser como patrono. Ora, aí está. Chegámos a esse ponto. Não é o problema é tratar forma. todos por igual. E deixe-me só dar-lhe um dado que provavelmente não terá, porque foi um inquérito que nós fizemos aqui na Ordem dos Advogados, em que a maior parte dos advogados manifestou-se a favor da remuneração do estágio, mas quando perguntado se pagaria o estágio, a grande maioria, 2/3, disseram que não, porque não tinham capacidade, porque achavam... Não interessa o tema. Portanto, eu acho que temos que perceber que aqui estamos perante uma situação muito específica. Exatamente. Muito específica, em que nós temos uma classe que mais de 80% está em prática individual e que, em princípio, não terá uma estrutura para suportar um valor como aquele que se falou, os tais 1.000 euros de estágio. Portanto, era só este dado que eu lhe queria acrescentar, porque... Considerando, inclusive, até que não se pode, em primeiro lugar, não se pode tratar todos os advogados por igual. São realidades diferentes. E a prática é de forma diferente. E é preciso olhar também para a realidade em que, se eu não estou em erro, o rendimento médio dos advogados, o médio, estamos a falar do médio, eu acho que é cerca de 2.000 euros, se a memória não me falha. Tive alguma atenção a verificar isto e, portanto, foram muitas ordens profissionais na altura quando verifiquei, e dos dados disponíveis, se eu não estou em erro, apontavam para aí. Portanto, quando se diz que o acesso à profissão é feito... Já agora, deixe-me só dar-lhe um elemento que também acho que é importante ser ponderado, que é um advogado que tenha um rendimento médio de 2.000 euros, se tiver que pagar 1.000 euros a um estagiário, vive de quê? Esse é o ponto onde eu ia chegar. Vive de quê? Esse é o ponto onde eu ia chegar. E, portanto, se o Estado quer apostar na formação dos advogados e quer valorizar o trabalho, então tem que verificar onde é que também os advogados podem valorizar a sua formação. Isto foi visto ao contrário. Isto foi visto na perspectiva de desconfiança, como dizia há pouco, ou seja, que, estão-se a maior parte dos advogados aproveita os estagiários. Eu, quando ouvi as palavras do Sr. Primeiro-Ministro a dizer o trabalho tem que ser pago, parece que, de repente, os advogados
diziam que o trabalho não tinha que ser pago. Quer dizer, isto é um insulto. Isto é um insulto absoluto. Isto é um insulto absoluto. E, portanto, o ponto não é esse. O ponto é, se o Estado considera que deve ser necessário formar bons advogados, quais são as condições necessárias? E se entre elas, como é evidente, está remunerar os advogados, muito bem. Agora, o que é que impede o Estado de, dentro das suas medidas, que já existem, de apoio ativo ao emprego, alocar parte dessas verbas para que os advogados que possam dar uma boa formação aos seus estagiários poderem beneficiar delas? Qual é que é o problema? Isso significa que é uma boa formação, significa que o dinheiro que o Estado disponibilizou para esse efeito está a ser bem gasto. Qual é que é o problema? E se é usado noutras profissões, porque não há nada de nem mais. Portanto, isto só pode estar de uma de duas situações. Ou, de facto, o Partido Socialista que apoia o Governo olha para os advogados com desconfiança nesta matéria, ou então não teve tempo para fazer este trabalho como deve ser. Mas uma delas é de certeza. Não está cá o PS para se defender, mas eu creio que a conclusão só pode ser uma delas. Pedro Pinto, o que é que o Chega diz sobre esta temática do Estatuto da Ordem dos Advogados e o que é que fará, se tiver a possibilidade, quanto ao Estatuto, concretamente, da Ordem dos Advogados? Muito bem. Bom, em relação a isto, é mais um tema onde o Chega está à vontade, inclusive, já tínhamos apresentado também um projeto de lei em relação a isso e fizemos também um debate na Assembleia da República sobre as ordens profissionais. E eu concordo plenamente, e creio que é também aqui destes todos os colegas deputados que estão aqui, todos eles concordam com isto também. Isto é uma atrapalhada feita por este Governo. Foi uma forma atabalhoada, mais 700 páginas de diplomas, das 20 ordens, é importante que as pessoas percebam isso, das 20 ordens houve ordens que não foram ouvidas, houve 2 ordens que não foram, inclusive, ouvidas, e quiseram aprovar isto tudo à pressa. Ou seja, aquilo que o Nuno Carvalho dizia, e bem, era uma tarde de votações, mas era uma tarde de votações que estaríamos a votar até ao meio-dia do dia seguinte. Portanto, para ver que era impossível se fazer as votações todas, concretamente, analisar todas as propostas de alteração que haviam em relação a isto. Portanto, ou seja, aprovou-se uma coisa, o Partido Socialista aprovou uma coisa que não sabe, ou que as pessoas não foram esclarecidas o que é que estamos a aprovar. A grande realidade é esta. As ordens profissionais, e é importante que se perceba isso também, servem para defender os direitos fundamentais dos cidadãos e a salvaguarda do interesse público. Aquilo que o Partido Socialista quer é silenciar as ordens profissionais. E nós dizemos isso sem problema nenhum, aliás, porque, inclusive, querem meter membros na ordem a supervisionar que nem tem nada a ver, no caso dos advogados, nem tem nada a ver com os advogados. Como é que isso é possível? Como é que alguém pode supervisionar uma coisa sem ter nada a ver com os advogados? Isto não pode acontecer. E é isso que o Partido Socialista quer fazer e é isto que quer aprovar. É por isso que já esta semana estão também outra vez várias reuniões para que a proposta seja mesmo definitivamente aprovada antes que este Governo caia. Isto percebe-se claramente que existe aqui uma pressa do Partido Socialista em aprovar uma coisa que está mal feita, que os portugueses não conseguem perceber, e nós, partidos políticos, temos algumas dificuldades, inclusive, em perceber o que é que estamos ali a aprovar. Fizemos uma série de propostas de alteração, creio que todos os partidos políticos fizeram variedíssimas propostas de alteração. O Chega fez muitas, foram chumbadas, obviamente, pelo Partido Socialista, mas isso para nós são medalhas. Cada vez que o Partido Socialista nos chumba alguma coisa, são medalhas que nos dão, mas provavelmente vão ser aprovadas. Provavelmente aquilo vai ser e vai ser posto em vigor. Agora, terá que vir o próximo Governo a dizer que não vai ser assim, e nós esperemos que isso aconteça. Há uma coisa que é gritante: o Partido Socialista não olha para os advogados, não olha para a Justiça como não olha para os advogados, não quer saber nada da Justiça. São curiosas hoje as afirmações de António Costa, dizendo aos membros do Partido Socialista para não falarem de Justiça. Nós percebemos que o Partido Socialista terá algumas dificuldades em falar de Justiça, e porque é que não quer falar de Justiça? Com tantas coisas que tem no seu currículo desde algumas dezenas de anos, eu percebo que o Partido Socialista não queira falar de Justiça. Em relação aos estágios. Os estágios, nós somos a favor, aliás, já propusemos isso, a Sra. Deputada Inês Sousa Real, nós já propusemos isso, que os estagiários devem ser remunerados. É uma coisa que nós já propusemos isso no Parlamento. Mas que com apoios específicos para os patronos. Porque é a única maneira de poder apoiar os estagiários e que o estágio seja realmente pago, é haver esse apoio também aos patronos através do IFP. São estas as nossas propostas, e temos muito mais propostas para a Justiça em Portugal, e esperamos que sim, que o Governo mude realmente no próximo dia 10 de março e que haja uma grande mudança na Justiça em Portugal, porque é fundamental. Muito
Muito obrigado, Pedro Pinto. João Oliveira, sobre o Estatuto. Bem, nós tivemos a oportunidade de outra vez discutir aquilo que era na altura ainda a proposta de lei do Governo e as perspectivas que ela colocava, que ela suscitava a propósito das implicações que tinha relativamente aos advogados, tendo sublinhado uma dimensão que tinha que ver com as questões quer do acesso à profissão, quer da regulação das próprias condições em que a profissão é exercida. Eu quero dizer que os elementos de preocupação que deixei naquele debate que fizemos confirmaram-se, todos eles. Aliás, continuamos hoje sem ter resposta a uma pergunta que na altura deixei no ar, que era que houvesse alguém que conseguisse mostrar um papel que confirmasse aquilo que o PS disse a propósito da necessidade destas alterações para aceder aos fundos do PRR. Eu estou desconfiado que é como a história da TAP e da obrigação da venda da TAP por imposição da Comissão Europeia. Afinal de contas, era um compromisso que o Governo tinha assumido só por si e parece-me que em relação a isto, eventualmente, se algum dia alguém quiser insistir neste aspecto, concluirá o mesmo. Verdadeiramente não havia exigência nenhuma para que estas alterações fossem feitas, a não ser a vontade do PS e do Governo, que de resto ainda por cima impuseram um processo legislativo a mata-cavalos em matérias tão sensíveis e tão complexas como estas, com uma coisa completamente absurda, não, foi aqui referido a questão das votações das 3.000 propostas numa tarde, mas foi a compressão de todo o processo legislativo, inclusive dos prazos para a apresentação das propostas. Quer dizer, uma discussão séria sobre questões como estas que nós estamos aqui, por exemplo, a referir, a propósito da remuneração do estágio, exigiu outro tipo de consideração sobre isto, as implicações concretas nas condições de exercício das profissões, nomeadamente os conflitos deontológicos que estão suscitados, e que na altura nós aqui também, julgo que aprofundámos, eram coisas que exigiam um debate na especialidade que permitisse efetivamente não apenas delimitar os problemas, mas encontrar solução para que eles não se viessem confirmar verdadeiramente como problemas. Ora, já temos metade do problema em vigor hoje, uma coincidência, não digo feliz ou infeliz, mas é uma coincidência que foi publicada na Unidade da República, a Lei 64 de 2023, relativa às sociedades multidisciplinares. Falta agora a publicação ainda na Unidade da República das alterações aos estatutos. Agora nós estamos muito preocupados com as consequências que estas alterações podem vir a ter, não apenas na maior indefinição daquilo que compete a cada uma das profissões e com criação de problemas e dificuldades que dificilmente serão ultrapassadas por via da regulamentação. Parece-nos que isso é um aspecto que vai ser muito difícil de resolver, este do estágio nomeadamente. A questão da consulta jurídica, pelo que está, fica completamente aberta. É uma indefinição, quer dizer, nós em vez de termos uma clara definição legal daquilo que são competências das profissões, nomeadamente em relação à consulta jurídica, ficámos com uma nebulosa e agora vamos ver como é que vai ser resolvido o conflito de competências, porque eventualmente pode haver quem queira arrogar-se a competência relativamente à consulta jurídica para lá dos advogados, questões complicadas a propósito de cobranças de créditos, que ainda há bocado estávamos a referir e que também em relação a estas matérias acabam por aparecer. São legalizadas, não? E são áreas de conflituosidade social verdadeiramente preocupante. Quer dizer, nós não estamos a lidar com questões que, do ponto de vista da repercussão, nós não estamos a lidar com questões que sejam colocadas do ponto de vista teórico e abstrato e apenas em relação à forma como os profissionais, à forma e à natureza das profissões jurídicas que estão em causa. Nós estamos a lidar com questões que podem ter repercussões sociais gravíssimas e algumas delas podem vir a desaguar nas quadras de polícia. E, portanto, isto não são aspectos de segunda ordem de importância. E mesmo em relação às questões da remuneração dos estágios, nós há muitos anos que vinhamos propondo uma alteração à lei para garantir que, aliás, uma das primeiras circunstâncias em que a proposta foi apresentada exatamente nesses termos, foi a primeira vez que foi apresentada na Assembleia da República, foi por via de uma proposta de alteração apresentada pelo PCP em 2008, propondo que sempre que haja prestação de trabalho, haja obrigação de remuneração. Ora, isto implica circunstâncias muito diferenciadas, algumas das quais podem ser claras. Com a questão do estágio de formação e do estágio de trabalho, por exemplo? É óbvio. Eu faço só esta pergunta para clarificar a nossa preocupação. Um advogado em prática individual está nas mesmas condições para receber estagiários que está uma grande sociedade? Não está. A resposta é óbvia. É óbvia. Isto cria ainda mais desigualdades do que aquelas que já anteriormente existiam. Cria até dificuldades do ponto de vista do próprio acompanhamento do estágio, porque em muitas circunstâncias
na dúvida sobre se determinada orientação do estagiário pode ser configurada como prestação de trabalho, nas grandes sociedades não haverá dificuldade nenhuma em determinar a orientação e, eventualmente, até pagar o estágio nos termos em que ele resulta diretamente desta previsão na nota ao estatuto. Mas um advogado em prática individual, em algumas circunstâncias, que até configurasse o estágio com alguma orientação aos estagiários e algum apoio direto aos estagiários, envolvendo-os no trabalho que é feito pelo próprio advogado, não no sentido de haver uma prestação de trabalho, mas no sentido de haver trabalho feito pelo estagiário que se enquadre com a atividade do próprio advogado, sem que isso daí resulte alguma prestação de trabalho para o patrono, eventualmente pensará duas vezes sobre se fará uma orientação, mesmo que aceita dos estagiários, se eventualmente manterá a orientação do estágio que estava habituado a fazer. Não vá configurar uma situação de prestação de trabalho que verdadeiramente não exista, mas que determina a exigência do pagamento de uma remuneração. Isto protege os estagiários? Ou coloca os estagiários numa situação ainda de mais desproteção? Eu acho que fica óbvio, uma redução do número de estágios. Quer dizer, é óbvio que isto pode ter consequências, e particularmente considerando determinadas configurações da prática da advocacia, isto suscita ainda maiores dificuldades. Ora, o objetivo não era suscitar dificuldades, o objetivo era, sobretudo, ajudar a encontrar soluções para estas questões. Algumas das quais podiam até ser resolvidas sem estas referências que ficaram. Aliás, já não houve tempo, porque o prazo da apresentação das propostas acabou por ser comprimido, já não houve tempo sequer para colocar à discussão outras alternativas de solução. Quer dizer, mas havia outras soluções que podiam ser consideradas para determinar o montante da remuneração a receber pelo estagiário. Que eu admito que, para advogados em prática individual, ou até para pequenas sociedades de advogados, possam ser, nestes termos em que estão hoje previstos, proibitivos para receberem estagiários, mas noutros casos podem ficar até aquém daquilo que é o benefício que retira quem recebe aquela prestação de trabalho. Em algumas circunstâncias, há estagiários que, se fossem tidos em conta o valor hora cobrado por uma grande sociedade de advogados aos seus clientes, em trabalho que em muitas circunstâncias é feito exclusivamente por um advogado estagiário, eventualmente os estagiários até podiam receber mais do que este valor que está aqui definido. Se o critério de referência fosse o valor hora cobrado pela sociedade aos seus clientes, não era um critério objetivo? Não era um critério que permitia adequar-se a diferentes realidades e diferentes circunstâncias em que a advocacia é exercida? A nós parece-nos que é. Esse e outros, porque havia outros critérios de elemento, de referência, nomeadamente os laudos, que podiam ser utilizados como critérios de referência objetivos para a determinação do montante a receber em função do trabalho que é prestado pelo estagiário. Ora, nada disto pode ser equacionado por pura e simplesmente foi um rolo compressor do processo legislativo para garantir que as leis fossem aprovadas, inclusive com uma circunstância caricata que é quem impõe este rolo compressor na aprovação da lei diz logo à partida, isto agora vai ter que ser assim, gente daqui por um ano logo revê a lei. Ou seja, numa confissão tácita de que aquilo que está a fazer está mal feito e vai ter que ser corrigido e vai ter que ser alterado, mas não se procura fazer bem logo à partida. É uma péssima solução, eu julgo que naturalmente corresponde aos interesses e aos desejos que as grandes consultoras internacionais querem ter desregulação de profissões reguladas, porque eu insisto, acho que este é, quando nós olhamos para estas questões num quadro mais largo, nós percebemos objetivamente aquilo que está por trás. As grandes consultoras internacionais não querem confrontar-se com profissões reguladas que constituam obstáculos ao exercício da sua atividade, independentemente das fronteiras onde essa atividade é exercida, e de chapa 5, e de quanto mais alinhada com o direito anglo-saxónico, melhor. Ora, isto não corresponde a nada daquilo que tem que ver com nem só a tradição das profissões jurídicas na Europa continental, nem com as condições que em concreto são definidas em cada país para garantir uma boa prestação de serviços no âmbito de diversas profissões jurídicas, particularmente em relação aos advogados, nem corresponde a nenhuma medida da qual se possa dizer que resulta, inequivocamente, uma melhoria do serviço prestado aos cidadãos. Pelo contrário, nós seremos confrontados com piores condições de prestação dos serviços aos cidadãos e, naturalmente, com um resultado final que eventualmente, servindo as grandes consultoras internacionais, deixa profissionais e cidadãos em circunstâncias piores do que aquelas em que estavam. Pedro Filipe Soares, e o Bloco, o que é que acha de tudo isto? Corremos o risco de andar aqui a repetir-nos uns aos outros sobre esta matéria, mas eu não queria deixar de me juntar às críticas, em primeiro lugar, de forma. O que foi feito foi um desrespeito sobre o processo parlamentar, sobre a democracia, sobre a participação dos cidadãos no processo parlamentar,
E, se é verdade que foi uma pressão europeia para fazermos isto, então é um desrespeito à soberania do país. Não tem outro nome, não tem outra realidade. E isso é miserável porque nos apouca. Nós já tivemos uma situação caricata quando foi o período da Troika, em que o programa da Troika foi mais rapidamente discutido no Parlamento alemão do que no Parlamento português. Foi discutido até constitucionalmente na Alemanha e não foi discutido em Portugal. Não foi votado no Parlamento português. No entanto, foi a imposição mais draconiana que nos foi feita. E aqui temos uma situação parecida. À margem do processo democrático, à margem dos preceitos de participação, tivemos uma imposição sobre um conjunto de matérias fundamentais para a estruturação das atividades reguladas, das profissões reguladas do nosso país. Porquê? Eu acompanho a análise geral do João Oliveira. Porque há uma vontade de liberalizar as profissões que é imposta de fora. Esta intenção agora materializada já tinha sido manifestada no âmbito do período da Troika, do chamado memorando da Troika. Só que na altura preferiram ir diretamente ao Código de Trabalho e isto ficou para outras núpcias. Ora, estamos agora nessas outras núpcias a materializar isto. Qual é o objetivo? Liberalizar as profissões. Isto tem vantagens para as pessoas, poderíamos dizer, em nome de uma liberalização em abstrato, poderia haver maior acesso, maior redução de custos, etc. O problema é que, no concreto, nós vamos ver menor proteção dos direitos das pessoas, em particular numa matéria fundamental como o da justiça. Por exemplo, a questão dos estágios é importante, nós consideramos que é importante que os estágios sejam remunerados. Bem, mas se a implementação desta ideia, que é uma ideia positiva, resultar numa redução drástica do número de estágios disponíveis ou entregar apenas a possibilidade de estágios a grandes escritórios, estamos a cercear, de facto, a qualidade do serviço de advocacia, os direitos dos estagiários e a sociedade em geral. Mas insisto nisto, mas não é positivo haver estágios remunerados? Deveria ser. Agora, o pensamento para nós enquadrarmos isto deveria ser um pensamento estruturado, coisa que não foi. Porquê? Foi tudo feito como calhou. Mas considera a possibilidade do IFP apoiar este tipo de estágios ou não? Considero essa possibilidade, acho que ela tem que ser discutida, porque também me parece que o apoio ao exemplo que deu de um advogado em prática individual é diferente de um escritório de advogados, claro, que gera muito de faturação, porque as realidades são diferentes. Agora sim, não me choca essa ideia, até porque quando é o próprio Estado que admite que as profissões reguladas têm que ter um estágio, obriga a esse estágio, então deveria arranjar condições para que esse estágio fosse possível, salvaguardando direitos. Um dos direitos fundamentais é o direito não só à cobertura laboral em geral, mas ao salário em particular. Faz todo sentido que assim aconteça. Uma outra vertente, que eu acho que é um ataque direto à Ordem dos Advogados, não só, mas também, é a vertente das sociedades multidisciplinares, em que na prática vamos ter um êxodo de pessoas inscritas na Ordem dos Advogados. Porquê? Porque não precisam estar inscritas na Ordem para fazer um conjunto de trabalhos e depois haverá alguém no meio da sociedade que assume essa responsabilidade por trabalho feito por outros. Isto é correto? Voltamos a quem é que isto vai agradar. Aos grandes escritórios, em particular às multinacionais de consultadoria, que tinham nesta intenção uma forma de fugir às suas obrigações também no país. Isto vai dar mais direitos a quem trabalha? Duvido. Vai dar mais salvaguarda de direitos a quem recorre a advogados ou algum tipo de consultadoria jurídica? Eu tenho muitas dúvidas, porque depois há aqui um conjunto de problemas deontológicos, e é para isso que a ordem é relevante, que se colocam. E se de repente aquela pessoa naquele escritório estivesse a lidar com um determinado caso, mas não estivesse vinculada a uma ordem, porque logo não estivesse debaixo das obrigações deontológicas, passar uma informação para o outro que está ao lado, que também está a lidar com outra empresa concorrente. Quem é que é responsabilizado por isto? Como é que se prova depois a cadeia de responsabilização? É certo que se poderá sempre dizer, bem, mas se o problema é esse, a lei responde. A lei não responde. Ponto número 1. Ponto número 2. Vamos acrescentar mais problemas de clarificação na justiça e quando os problemas atualmente já estariam salvaguardados nessa separação das entidades, coisa que em vários países existe e que nós agora vamos retirar. A questão dos atos próprios. Bem, mas eu não sou advogado, sou matemático, não tem nada a ver, mas começo a ter agora gosto pelas leis. E até começa a fazer umas minutas de contratos, a pôr na internet, a cobrar uma FII por quem queira fazer o download daquelas minutas. Alguma coisa corre mal, porque afinal eu
percebia que aquilo era para, por exemplo, para cobrança de dívidas e até fiz de acordo com os interesses de determinada empresa e não daquela pessoa que lá recorreu. A pessoa que recorreu não te estaria à espera que eu fosse sério. Mas quem é que garante então essa seriedade? Não é essa a vertente deontológica de uma ordem? É que essa é que é a salvaguarda. A ordem tem os preceitos para depois, se houver pessoas que não são sérias a fazer determinado serviço, poder investigar essas pessoas e até expulsá-las de fazer esse serviço. Aqui não. Precisa de uma desproteção dos cidadãos. Esta lei tem, portanto, problemas de forma, problemas de conteúdo. Não nos parece que a questão dos tais seja uma coisa má, pelo contrário, achamos que é positiva. Parece-nos que a solução vai causar mais problemas. Parece-nos muito mau a forma como são tratados os atos próprios e as sociedades multidisciplinares, porque essas aí, isso sim, é o ovo de Colombo para alguns interesses, alguns deles já instalados, outros nas vésperas de se instalar no nosso país, que é para destruir direitos fundamentais dos nossos cidadãos. E tudo isto feito sem debate público sério, sem os próprios deputados do Partido Socialista ou já agora os membros do Governo participarem de forma séria neste debate, porque eles próprios estavam até constrangidos com a realidade que estava a acontecer, eu creio que mostra muito da pequenez em que nós nos colocamos, em que a única justificação para isto ser aprovado era ou é isto ou nós não temos o dinheiro do PRR. Bem, mas então é isto o espaço europeu? É esta a ideia de respeito pelo país na União Europeia? No Europa não se aplica este tipo de regras. Não estamos a falar que no resto da Europa isto não existe, desta maneira. Mas, no entanto, é verdade, mas nós também já ouvimos aquela coisa que a França é a França, quando era... Já sabemos que não são todos iguais, mas esta é mais uma demonstração que há, afinal, europeus de primeira e europeus de segunda, e eu creio que era exigido neste contexto que nós batêssemos o pé por um bocadinho de respeito pelo nosso país, coisa que me parece que não aconteceu. Inês, finalmente... Pois, de facto, aqui, sobre esta temática. Dando até continuidade ao que o Pedro Pessoa estava a dizer, isto quase parece que há Estados-membros que são filhos e outros que são enteados e, de facto, não nos faz qualquer sentido nem a forma como o processo foi conduzido, nem o seu conteúdo. Porque, efetivamente, quer pela amplitude de ordens profissionais com que mexe, quer depois o impacto que tem nos atos próprios, também não podemos, de forma alguma, concordar. Seja pela sua extensão, e eu até recordo o processo, por exemplo, da Agenda do Trabalho Digno, em que houve, de facto, um grupo de trabalho que foi constituído, houve várias entidades que foram ouvidas, houve a possibilidade não só dos vários grupos parlamentares participarem, eu, por exemplo, enquanto deputada única, não estava na Comissão de Trabalho e não tinha a possibilidade de acompanhar nem de votar as propostas, mas a verdade é que sabia perfeitamente e acompanhávamos aquilo que era o trabalho da Comissão e do grupo de trabalho, porque ele estava a ser feito por uma Comissão e foi, de facto, um trabalho completamente diferente, atendendo à magnitude daquele diploma, e acho que é talvez o processo legislativo mais comparável em termos de dimensão com este diploma que aqui estamos a falar, e quando falamos de um diploma desta dimensão e olhamos para atos próprios que vão desde a Ordem dos Advogados ao Estatuto da Ordem dos Advogados, em que, por exemplo, vai ser dificílimo verificarmos onde é que existe, por exemplo, a prática de procuradoria ilícita. Eu acho que vai acabar. Pronto. Sim, ou seja, há um pouco essa extinção, mas nós não nos podemos esquecer da gravidade que isto tem, porque quando nós ouvimos tantas vezes falar, por exemplo, no caso dos migrantes, em que são frequentemente enganados, por exemplo, para a legalização, os seus processos de legalização no nosso país. Permita-me, há poucas semanas, no exclusivo da TVI, falou-se de várias situações em que se vendia por 5.500 euros a nacionalidade, a residência, que era uma coisa verdadeiramente chocante e às claras. Estamos fartos de avisar sobre isso. Ou tráfico de senhas, por exemplo, o tráfico de senhas para a vez, para o antigo CEF, ou até mesmo a prática do cambão, ou seja, existe uma série de outros fenómenos que não apenas a prática do ato em si, que até aqui têm vindo a ser criminalizados e que podem, de facto, ter uma repercussão na esfera jurídica que não se esgota no critério deontológico que aqui tem sido falado, mas que, no nosso entender, no entender de pessoas, animais e natureza, vai mais longe, vai naquilo que são o direito das pessoas, efetivamente, e na salvaguarda dos seus interesses. Porque nós não nos podemos esquecer que, quando está a ser praticado um ato jurídico, eu sou jurista, eu não sou advogada, e eu trabalhei durante muitos anos numa Câmara Municipal e tenho a plena noção e consciência daquilo que são os limites da prática dos atos, mesmo tendo em conta até os conhecimentos profundos que tenho enquanto jurista.
Mas a responsabilidade civil que daqui decorre é completamente diferente da responsabilidade de um advogado que está a assinar, que tem uma procuração, que está mandatado pelo seu cliente e que está, no fundo, a jogar, muitas das vezes, com a vida daquela pessoa. Porque estamos a falar, muitas vezes, de situações empresariais, situações do direito da família, situações do direito do foro penal, que pode até levar à condução ou não, à absolvição ou não de um arguido que pode ser tanto inocente como culpado. E, portanto, estamos a falar de uma esfera e de uma dimensão que temos focado-nos muito aqui nas sociedades multidisciplinares. Mas a verdade é que isto é uma caixa de Pandora. E sendo uma caixa de Pandora, não nos podemos esquecer da multiplicidade de situações que este Estatuto nos traz. Quer no caso da ordem, em particular que aqui estamos a falar hoje, mas até noutras ordens profissionais em que se dá o absurdo, já se falou da medicina, mas por exemplo da medicina veterinária, de haver prática de atos, por exemplo, médico-veterinários, por parte de pessoas que nem sequer licenciadas em medicina veterinária são. E quando temos uma lei que criminaliza os maus tratos a animais, eu gostaria de saber onde é que daqui para a frente vai haver criminalização do que quer que seja. Portanto, estamos a falar de facto de uma dimensão do ponto de vista social, que do ponto de vista preventivo e de salvaguarda dos direitos, dos interesses sociais aqui em jogo, de facto trazem-nos muitas preocupações, porque não há uma segurança jurídica dos direitos do cidadão, dos direitos deontológicos da própria profissão e da dignidade da profissão e depois da própria salvaguarda do próprio segredo profissional, porque quando um cidadão fala com um advogado, a sua expectativa é que os seus direitos estejam salvaguardados. Um cidadão é uma empresa, seja por questões concorrenciais, uma empresa recorre a um advogado ou uma sociedade de advogados, há uma expectativa de que os seus interesses legítimos fiquem na esfera daquela sociedade ou na esfera daquele advogado. E, precisamente como já aqui foi exemplificado, nada garante que numa sociedade multidisciplinar, não havendo a sujeição à extensão que existe, por exemplo, num escritório de advogados ou na prática isolada, um advogado e, por exemplo, o seu apoio administrativo ao secretariado é extensível o sigilo profissional aos seus colaboradores e, portanto, todos nós hoje temos a consciência e a percepção desta realidade, o que daqui para a frente tornou-se aqui uma área completamente nublosa por parte deste processo trazido pelo Governo. Mas, efetivamente, parece-nos que não tem cabimento estarmos aqui num processo completamente acelerado que vai pôr em causa toda uma segurança jurídica em várias dimensões da vida societária, por um lado. Por outro, os atos próprios têm que claramente estar não só clarificados, mas afetos a quem tem formação, porque no fundo nós estamos a dizer e continuamos a dizer às pessoas que estudar, especializar-se, apostar tantos anos numa formação no nosso país não serve para nada. Nós durante anos ouvimos imigrem, tivemos durante a Troika, a palavra de ordem era mandar os estudantes emigrar, ou seja, não tinham um futuro no nosso país e portanto mandava-se emigrar. Depois passámos ao habituem-se e agora de facto temos uma nova legislação que no fundo, apesar de não ter uma palavra de ordem, vai mais uma vez sujeitar aqueles que querem de facto trabalhar de forma séria e responsável no nosso país a toda uma incerteza que não se coaduna com o exercício de uma profissão de forma segura, responsável, depois o próprio seguro de responsabilidade civil a que hoje os advogados têm direito. Como é que vai ficar todas essas circunstâncias, por exemplo? Limitado ou ilimitado? Portanto, há aqui uma responsabilidade completamente. Quem é que vai assumir esta responsabilidade? Por exemplo, vão ser as sociedades multidisciplinares? Vai ser o próprio advogado? Vai ser a pessoa que vai assumir aquela responsabilidade dentro da sociedade? Portanto, há aqui, de facto, toda uma panóplia de questões para as quais não foram dadas respostas. Nos parece que urgia que tivesse sido feito de outra forma. No que diz respeito aos estágios profissionais não remunerados, para o PAN esta questão sempre foi muito clara. É evidente que os advogados que exercem de forma em prática isolada não têm que ficar numa situação mais fragilizada. Isso é evidente. E se o Governo exige, e se o Estado exige, e nesse aspecto parece-nos que é positivo a existência de um estágio que põe em prática o exercício de uma profissão, até porque do ponto de vista formativo, no ensino superior, ele acaba por não existir. E não existindo isso, essa conjugação no ensino superior, é evidente que a Ordem tem aqui um papel muito importante, seja na dimensão teórica, seja na dimensão prática. A resposta teria que passar pela conjugação do apoio através do IFP para quem está em prática isolada e não tem condições financeiras para pagar um estágio
E quem tem condições financeiras, seja numa sociedade, seja na prática isolada, poder pagar efetivamente com os vários exemplos que já aqui foram dados, seja pelo valor hora, seja de facto por aquilo que são os honorários cobrados afinal, seja precisamente pelo capital social da empresa ou por aquilo que anualmente é o seu potencial de receitas, haver aqui uma fórmula, mas para que houvesse essa fórmula tinha que ter havido tempo de debate e de reflexão que não houve. Agora, isso em nada retira o fundo da proposta, porque o fundo da proposta é, de facto, dignificar aquilo que é um direito dos mais jovens, que hoje em dia está cada vez mais coartado. E não falamos apenas nesta dimensão dos estágios profissionais não remunerados. Os jovens, hoje em dia, em média, levam até aos 33 anos para conseguir ter autonomia e sair de casa dos pais, não têm empregabilidade, não têm salários dignos, não têm tempo para viver e, portanto, é urgente nós também pararmos para pensar, quer do ponto de vista político, quer do ponto de vista social, que futuro, que sociedade é que queremos deixar para os nossos jovens. E, de facto, quando olhamos para este tipo de estatutos e pensamos no impacto que eles vão ter nas várias profissões, é com alguma preocupação que olhamos para o legado que vai ser aqui deixado e que é um legado que claramente não deveria de chegar ao fim deste mandato e que deveria de alguma forma ficar pelo caminho, como vai ficar tantas outras matérias, porque não foram consideradas prioritárias, porque nós propusemos de forma muito clara que foi rejeitada, que, por exemplo, na questão dos estágios ficasse logo clarificado no âmbito do Estatuto esta matéria, ou seja, esta possibilidade foi rejeitada pelo PS e, portanto, isso não se resolveu. Só dar aqui uma nota muito rápida, é porque há pouco não a dei, é porque mesmo as sociedades multidisciplinares e esta mudança vai levar, por exemplo, ao favorecimento, mais uma vez, do recurso de determinadas empresas e entidades, em particular até em litígios com o Estado, à arbitragem, que sabemos que é cara e que muitas das vezes só mesmo essas grandes empresas e sociedades podem recorrer e nos grandes negócios e muitas das vezes onde há opacidade, como vimos agora nestas operações que vimos que efetivamente vieram ao público, que nos trouxeram mais uma vez os casos de corrupção ligados a grandes volumes de dinheiro e de financiamento através de dinheiros públicos e de facto é com preocupação que olhamos para todas estas alterações que em nada vêm beneficiar o combate à corrupção e o reforço da transparência no nosso país, pelo contrário, são um passo atrás em toda esta matéria. Muito obrigado, Inês. Eu creio que chegamos ao fim. Se alguém quiser acrescentar alguma coisa, terá essa disponibilidade. De qualquer forma, creio que ficamos esclarecidos sobre estas três temáticas que mais preocupam os advogados. Eu, particularmente, fiquei bastante satisfeito com a questão do Estatuto por ver que há uma certa unanimidade de quem esteve aqui presente relativamente à necessidade absoluta de fazer alterações no que acabou de ser aprovado pela Assembleia e que, em princípio, entrará em vigor antes da queda do Governo, mas acho que temos boas perspectivas para o nosso futuro, considerando e esperando que haja uma alteração da composição da Assembleia que permita defender uma profissão que, enquanto Ordem dos Advogados, vai fazer 100 anos muito em breve e que pensamos que merece o respeito de todos. Muito obrigado por terem estado presentes, Inês, Pedro Pinto, João Oliveira, Pedro Filipe Soares. O Nuno Carvalho teve que se ausentar. Também agradeço naturalmente a sua presença. Fica aqui já o repto para o próximo debate com os programas e muito obrigado pela vossa presença e vós espero que tenham ficado esclarecidos e voltaremos para um próximo Pode Esclarecer. Muito obrigado, até à próxima.